pessoal? E aí, Shalom. pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E aí, Billy? E aí, Fabinho? Tamo mais um dia aí? Mais um dia, mais uma vez. Tá feliz? Ô, da hora esse toquinho nosso assim, né? É, já é nossa marca, né? Nossa marca, nós sempre faz isso. É isso aí. Legal. E aí, tudo na paz? Vamos lá, Paz. mais uma gravação? Graças a Deus. Graças a Deus, tá? Olha, só pessoa legal, cara, abençoada, cheia do Espírito Santo. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Quem que é, Fabinho? Ah, o nosso amigo Will, né? O Will Maia. Eu posso falar um fala galera também? Fica à vontade, Will. Fala galera! Muito bom estar E aí, com vocês Will, aqui. como é que tá, Will? Tudo tranquilo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. Uma Fabinho, honra. Billy, muito obrigado pelo A convite. honra é nossa, Will. Obrigado, a honra é Will, por ter nossa. aceitado aí, viu? Que isso, é um prazer, Deus gente. abençoe. Legal. Antes de mais nada, pessoal, a gente vai falar sobre os nossos... É isso aí, nossos apoiadores, né? Isso aí. Vamos lá, os nossos apoiadores aqui, a Barbearia B&M, Isso aí. né, que tem nos apoiado desde o início. Glória a Deus. Capim Seco, né? Se você queira fazer uma decoração pro seu casamento aí, Corações. legal pra caramba. E os outros, Billy? MM Fotografia e Cinema, Uau. nosso irmão Dé. E o nosso amigo Rafael Henrique com a sua marca Chips Life. Se você quiser adquirir, entre em contato com a gente. É isso E aí, é isso pessoal. aí. Segue a gente nas redes sociais aí. Isso. Né, Fabinho? Opa, segue lá, Pode né? faltar, né? Isso. Compartilha esse vídeo, pessoal. Compartilha com seu amigo, com a sua amiga aí. Então, ajude nós aí nessa atividade aí. Esse projeto, né? Esse projeto aí, Pode Cristo, que E- tá sendo uma benção pra vida de muitas pessoas, viu, gente? Isso aí, pessoal. Muitas Pessoal, pessoas. vocês que desejam ofertar na nossa vida em prol do projeto, você fica à vontade, a gente vai colocar o QR Code Yes. na tela para você nos ajudar aí. Amém? Deus Amém. abençoe a Aqui, ó. todos. Tem QR Code aí. Tá na tela aí, tá na Tá tela. na tela aí, pessoal. Só aproximar sua câmera do celular e... E é isso aí. E aí, Will? Tá meio assustado, Will? Falei assim, esses meninos é meio doido, cara, chamar eu ainda. Na verdade, eu tô pensando isso mesmo. Eles Você são tá muito pensando? doidos. Por que São- eles me chamaram, cara? Tem tanta pessoa boa aí. Eles Ah, chamam. cara. Uma que nós já conhece você, né? É de Will? casa, Então, tem o quê? É. Uns 3 anos, 4 Ah, anos? mais, Tem um mais, tempinho primeira vez, já, né? tempinho. Da Então- primeira. Nossa, faz um tempo já mesmo. Ah, já né? faz Eles um veio tempo, a primeira faz tempo. vez. Nossa, verdade. Isso. Aí sempre olhando assim, não vê muito bem, mas você sabe que o cara tá vivo. Sim. De vez em quando Então ele tá posta bom. uns stories E aí, tá em só Cristo, pra- tá em É isso Cristo. aí. Tá né? firme em Cristo Jesus. É isso que importa, né? É, lógico. Em Cristo, nós temos que. Eu não consigo abandonar Cristo, cara. É uma coisa assim, eu não consigo abandonar Jesus Tem jamais. jeito, né? Meu. Realmente, é difícil imaginar como, depois que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor, como seria a sua vida. Não sei nem se você consegue pensar nisso. Como que é uma vida sem Jesus? Né? Depois Verdade. de tanta coisa, você fala assim, cara, como que as pessoas ainda resistem a esse amor? Isso. Às vezes você fica pensando, como, né? Cara, é difícil. Depois que seus olhos é aberto, cara, não tem jeito de fechar mais. Isso é verdade. Depois que revela, não tem mesmo. como ser desrevelado. Isso é verdade. Né? Então, Cara, todos os dias Deus nos surpreende, né? Isso é verdade. é aquele negócio, todos os dias, toda vez que eu ouvo uma pregação, né, que choca, toda essa pregação tá sendo muito boa ultimamente, né? E aí tô sempre me convertendo de novo. A palavra também. Tô A gente tá abrindo a em palavra. processo de santificação, né? Sim. Então, a cada dia que passa, a gente tem aquela... Cara, eu sou a pior pessoa para referência bíblica, tá? Sim. Mas aqui, transformado de glória em glória, é literalmente isso. A cada dia um encontro diferente com o Senhor, a gente é transformado de glória em glória e a gente vai se parecendo cada vez mais Puxa, e é isso parecendo mesmo. com Cristo. Isso. Então, a gente tá nesse processo de santificação Até a gente morrer, né? até a gente morrer. Até a gente morrer, vai ver não nesse tem jeito. processo. Ou Jesus vem, pega todo mundo, sei lá. O Jesus Então, volta. Só lá tá que a bom. gente vai estar certinho. Isso. Fora isso- Fora isso, Will, a né? gente... Dependemos dele. Com Então certeza. nós temos que ter paciência, calma, tranquilidade, que vai dar certo. Isso é verdade. Uma hora ele vem. Uma Uma hora ele vem. Não sei se vai vir daqui a pouquinho. Não foi? Então, vamos continuar. É bom estar com a vida em dia, né? É verdade. Nossa, cara, exatamente. Tá com a vida em dia. Porque, imagine, você ficar no pecado, ficar com aquela máscara, né? Puxa, eu acho que isso daí é bem chato. Então, nós temos que se entregar a nossa vida todos os dias a Deus. Sim. Todos os dias, continuamente, assim. É. O negócio é doido.
Ô Will, vamos começar o nosso bate-papo aí, né? Já Vambora. começamos aí, já né? começamos. É, Legal. mas me conta um pouco aí como é que tá a sua vida, tá muito corrida, você é pai de duas crianças e tal, como é que tá aí esse processo? Você já falou tudo, pai de 2 crianças, você já sabe, consegue imaginar que a vida é uma correria. Sou o William, para quem não me conhece, mais conhecido como Will Maia. Will Sou casado com a Raquel, a mulher mais gata que eu conheço, a mais gata desse mundo inteiro. Eu sei que você vai assistir depois e eu vou ganhar crédito com isso. Então, esse é o momento. E eu sou pai de 2 crianças maravilhosas. O Tito, né, que agora tá com 2 anos, e a Lia, que Certo. fez recentemente 6 meses. Nossa, E- Casalzão. é um bebê, é um bebezinho. Cara, um bebezinho, Nossa, pequenininha, que menininha. legal. Eu falo, fico brincando assim, se você olhar assim pro papai vai fazer tudo que você quiser. Porque é uma princesinha. Que E bom. agora eu sou tenho empresário, duas né? princesas, cara. Eu tenho 2. É desafiador, Nossa, hein? olha, É. falar pra você. Eu tenho um príncipe ainda. Só. E empresário, né? Agora, Empresário a agora. agência, a gente tem uma agência de marketing, publicidade. Olha que legal. Estamos construindo. Ela já tem 2, 3 anos que de fato a agência começou. Uhum. E liderando ministério, servindo na igreja. Então, Como basicamente, esse é o William. É assim que eu posso resumir. Que legal. Mas gente. mais do que qualquer título, apaixonado por Jesus. Glória a Nossa, Deus. isso é que importa, né? importante. Então você tá lá na I3? Tô lá na E E3 três. junto com o pastor Tiago. Ai, Maravilhoso. Tiagão, Thiago, beijo, queremos você Thiagão. aqui, viu? Mandar um abraço pro meu irmão careca também. Cara, É o requisito pra entrar lá na igreja? Tem que ser careca? é que você não. O que tá Então, é acontecendo porque lá? deixa eu explicar pra vocês. que O que tá acontecendo? As pessoas estão ficando meio fortinhas também, assim, né? estão malhando. Que é? Existe um ditado Ah, Olha só. que pra ser pastor você precisa de 2 requisitos. já tô sabendo. Ah. Ou Como? você é careca, ou você é barrigudo. É. Você Ixi. pode escolher um dos dois. Não, Cara, não tem como. Não tem como fugir disso. Ah, tá. Agora, se você é careca barrigudo, aí você é um apóstolo. Você pode ter certeza aí que é um chamado. aí você já é pastor de pastores, é bispo já. E agora, cara? Eu tô bem preocupado, porque tá dando umas entradinhas aqui em mim, aqui assim, sabe? E a barriga já tá, né? Aí o E, chamado ó o é Billy forte, também. né? E agora, Billy? Eu preferi ser careca. Eu Ô, Billy, tô... você também tem umas Não, entradinhas aqui, negativo. Billy. É porque você piteou assim, Eu acho que eu não vou cara. ser pastor, não, porque minha barriga tá em dia e meu cabelo também. Não vem, não. Não, o Billy tá melhor que a gente, cara. Tá bom. Obrigado. É que você não viu viu? ele sem camisa, velho. Nem vai ver. Já viu você sem camisa na piscina aí. Nossa, Deus me livre. É, cara. Naquela lagoa, lembra da lagoa? É verdade, lagoa suja. Então, ô Will, você tá lá e vocês estão no começo lá também, né? Começo. A gente, Como é que foi? a gente tá no começo. A igreja começou de fato em novembro do ano passado. A gente se encontrava no hotel. Só que as coisas elas começaram a crescer e a gente precisou ir para um prédio. Que e a legal. gente tem um prédio em Nova Campinas. E agora a gente tem basicamente 6 meses de vida. A gente é um recém-nascido aí, Sim. 6 meses de vida. E Na a gente época, nasceu junto junto com a Lia, com a basicamente Lia, né? isso. Nossa. Quando começou a igreja ali, a Raquel ia grávida para a igreja, a gente até brincava que a Lia podia nascer qualquer hora, ninguém Nossa, sabia olha. em que culto seria. Mas a igreja tem 6 meses e Deus tem feito grandes coisas, a gente tem visto grandes coisas e a igreja está crescendo de forma saudável. Uma das coisas que nós acreditamos é uma igreja saudável transformando vidas em Jesus. Amém. Olha E que bacana. a gente tem visto isso, tem sido um privilégio poder servir tanto a igreja quanto o corpo de Cristo, né? Sim. Então tem sido um Nossa, privilégio. cara. Mas a gente está no comecinho de tudo, Tá está no estruturando comecinho. tudo ainda. Mas tá legal esse começo, né? Não, tá legal. É desafiador você começar uma igreja. Imagino. Cara, olha, É muito desafiador, porque responsabilidade demais, né? é cara? muita responsabilidade, porque você tem Vidas. que... Graças a Deus eu não cuido dessa parte financeira. Então, os meus Nossa. amigos do financeiro lá, meu, a dor de cabeça, porque você tem que fazer projeção, e são poucas pessoas, aí vai crescendo, vai crescendo. Hoje eu acho que nós temos em média de membros já 80 pessoas, mas a gente tem Nossa. tá tendo uma Caraca. média de frequência aí de 100 e alguma coisinha. Então a igreja está Tem aqueles que caminhando. não vêm todo domingo, né? E está crescendo de forma saudável, a gente tem entendido sobre isso, e a gente tem construído um ambiente familiar mesmo. Que da hora. Então, Que da hora. é uma igreja geracional. Por Sim. mais que a gente acredite numa visão contemporânea, é uma igreja multigeracional. Então, tem bebezinhos até
mais velhos, né? Não Até- quero falar idosos. Até mais 80 velhos, anos, e 90 ali anos. vai. E tá sendo muito gostoso, é um ambiente muito leve. Essa é uma palavra que eu posso resumir a nossa igreja hoje. E o que a gente tem escutado das pessoas, é uma igreja leve. Então, Que legal, cara. é muito gostoso, tá sendo um privilégio, mas é É, desafiador. é legal, tipo, uma igreja que não força a barra. Sim, até para você servir, tem sido leve. Sim. Então acho que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco nesse assunto, né, do serviço na igreja, mas até para isso tem sido algo muito gostoso. O Thiago, Deus deu uma visão para ele muito clara e ele tem obedecido isso, então a gente tá fazendo tudo de forma muito leve mesmo, muito tranquila. A gente não tá forçando, querendo, nós precisamos crescer, não, a gente está crescendo da forma correta, eu acredito. Não é aquele E desespero, né? não, Sair, não, assim. a gente não tá vivendo no hype, vamos trazer Sim. convidado, vamos trazer os amigos influentes para pregar, fazer louvor, não, a gente está crescendo em comunidade de forma saudável, Que legal. entre famílias, e tem sido muito gostoso. E isso é o bacana, né? Isso é a vontade de Deus, é essa, né? Tipo, a gente viveu o sobrenatural em um ambiente de comunidade, Sim, sim. de igrejas locais, né? Sim, sim. A ideia, né, de Deus é essa, né? Porque a gente imagina que eu preciso ir para uma mega igreja para sei lá, né? Tipo, Pra ser reconhecido, sim, né? tal, mas só que não é essa a pegada, né? Não é essa questão, né? Eu fui de igreja grande. Sim. É muito gostoso você poder servir com uma mega estrutura, tá? Sim. Facilita muito o serviço. O serviço, Cara, é uma qualidade de áudio, é uma qualidade de imagem, iluminação, tudo muito pensado. A experiência é muito gostosa. Mas você começar uma igreja dá um senso de pertencimento muito maior. Porque você está começando aquilo, é como se fosse, tipo assim, faz parte de mim isso daqui. Eu tô no início. Eu tô no início, Aham. né? Então, tipo assim, você veste a camisa ali. Então, é uma coisa muito gostosa fazer parte. Então, a gente tá nesse momento, a gente brinca assim, cara, a gente tá em lua de mel com a igreja. Sim. Tá sendo muito bom. Casando. Nossa, uma mas isso é delícia. bom. Eu senti um pouquinho disso daí, como começamos no Evangelho Pleno, cara. Eu peguei bem no início, numa transmissão assim, né, de igreja que mudou o nome e tal. Cara, é muito bom. E hoje eu tô até onde nós estamos até hoje no Evangelho Pleno, cara, uma sensação muito gostosa. Às vezes eu paro, né, e fica conversando com o Rafa, esses dias mesmo conversando com o Rafael Henrique. Até Ô, ontem, isso aqui era massa. Lembra lá isso, aquela é. vez? Coisa de- Lembra mesmo. aquela vez que era eu, você? Nossa, fulano foi pra outra igreja, sumiu, sei lá. Né? É muito legal lembrando, né? Depois, futuramente, vocês vão estar lembrando. Ó, Sim, lembra sim. como que nós começamos lá no Lá no hotel? hotel. Né? Vai porque... ter uma história, vai ter uma Sim, história. E você né? vai estar, tipo, igual você falou, vai passar 30 anos, você fala, não, eu tava lá no início. Esse cara aí tava Lá desde o no início da hotel. igreja. Né? Ele tem propriedade para falar que ele tá desde o começo, tal. É legal isso. Então, lá A no- gente brinca que a gente tá desde antes da fundação da igreja. Porque É. começou literalmente em um grupo de oração mesmo, até quando o pastor Tiago entendeu que era tempo da visão de ser foi derramado e era tempo de começar algo. Então a gente brinca porque a gente realmente já estava orando. a gente estava orando, e aqui viam várias pessoas de várias igrejas, porque não tinha uma placa, não tinha a ideia de falar assim, vamos começar um grupo da igreja X. Não, a gente estava, cara, como é bom que os irmãos vivem em união, buscando a presença de Deus. Sim. Vamos nos sim, encontrar sim. aqui para orar. E então a gente até brinca, cara, a gente está lá antes da fundação da igreja. É. Né? Quando não tinha nada, não tinha nem ideia que seria uma igreja, ninguém sabia o que ia acontecer. E A gente é estava a lá. primeira experiência do pastor Tiago, né? De estar À frente, como pastor sênior, sim. sim. Ele já teve muita experiência De de pastoreio, pastoreio, né? sim. Liderança, mas é a primeira igreja que ele está implantando, né? É. E eu imagino O- que é desafiador. O interessante aqui, falando a respeito de megas igrejas, você vai saber me responder melhor. A questão é que, às vezes, tem pessoas que... eu vou naquela igreja tal, e a igreja é enorme, e, de repente, a pessoa só quer ir para assistir culto. Sim, E demora meses para se relacionar. para se relacionar e para as pessoas que cuidam ali, para os líderes, ver aquela pessoa demora. Ela tem que ir e tal. E tem pessoas que querem, não, eu quero ir para a igreja, mas eu quero ficar aqui só para assistir um culto e ir embora, né?
Então, tem muito isso, não Sim, tem? sim. E igreja pequena é mais fácil de você Conhecer as pessoas. trazer para a Sim. comunhão, né? Sim, muito mais fácil. E eu gosto desse ambiente familiar. É muito gostoso você poder sentir, eu estou em família, eu conheço as pessoas. Por mais que você não se Sim. relacione com todo mundo, porque é normal também. Isso, é. Com o passar do tempo, eu tenho mais afinidade com o Billy e com o Fabinho, eu vou estar mais junto com eles ali. É. Mas você sabe quem é fulano, quem é ciclano, você conhece a história dele. Sim. Então isso é gostoso. É literalmente esse senso de família mesmo. E isso é muito bom para uma igreja. É saudável. Isso. E a gente foi feito para viver em comunidade. A gente não foi feito para viver Não sozinho. tem jeito. Não tem Não tem pra onde correr. Né? De ir na igreja, Relacionamento, assistir, né? a gente foi chamado para um relacionamento. Então é Sim. muito bom esse ambiente. Que legal, cara. Ô Will, você tá trabalhando no que lá? Você tá fazendo o que atualmente lá na igreja? Na igreja hoje eu sou voluntário, mas eu sirvo na área de comunicação. Hoje eu e a Raquel nós lideramos a comunicação, criatividade, seja o que for que as pessoas Redes gostam. sociais, Mídia. né? Tudo De aí, mídia, né? o que eles gostam Que de legal. dominar. Som, iluminação, não. Mas aí é daí outra entra, parte. entra em projeção. Na Projeção. verdade, é que quando a gente fala comunicação, existem duas áreas dentro de uma comunicação de uma igreja. Sim. Mídia, que envolve literalmente transmissão, quando uma igreja tem um projeto de transmissão. E a parte de comunicação, que envolve redes sociais, criação de conteúdo ali, comunicação online ali, Sim. rede social. Então essa comunicação você já Então, é... hoje nós especialista. lideramos a área de criatividade, mas Que quem legal. fala diretamente, hoje a única plataforma que nós temos é o Instagram, por enquanto. Uhum. A gente não tem transmissão online e nem estamos no YouTube, mas hoje a gente lidera basicamente tudo que envolve Instagram da nossa igreja. Aí eu vejo postando lá bastante coisa, legal mesmo, uns assuntos bem interessantes, né? Sim. Umas palavras que o pastor Tiago lá fala. Sim, sim. Muito, Então a gente está muito legal liderando lá mesmo. hoje como voluntário. Entendi. Mas tem como você aprofundar mais sobre esse assunto para as pessoas que não entendem muito bem, ou às vezes tem preconceito, não Porque, quero né? implantar isso na minha igreja porque isso aí eu não Isso. quero, tal. Às vezes uma mente mais antiga, né? Né? Não tem essa relação com a internet. Qual que é o conselho? Explica pra gente. A primeira coisa que a gente tem que pensar que tudo nós temos que ver como oportunidade de expandir o reino de Deus. Boa. E as Olha. redes sociais, elas fazem essa função. Sim. Elas estão dando alcance para aquilo que está sendo gerado na igreja. Ok. Ô, Will, cortando. Chegou já alguma pessoa, falou assim, ó, eu vi um post, Já, falou comigo, já. eu senti no coração de estar aqui, já chegou? Já chegou, gente. Já conheceu gente de igreja que Olha que legal. viu um post, alguma coisa e quis perguntar da igreja, quis saber, foi visitar, Muito virou importante membro. mesmo. Então, é importante. E hoje, no tempo que nós estamos, é necessário, é mais que importante, é necessário nós isso. estarmos em redes sociais. Sim. Eu falo isso com propriedade porque eu sou dono de uma agência e a gente trabalha com negócios. E a gente fala, se você quer ser visto, você precisa estar nas redes sociais. Então, você que está nos assistindo e você não vê rede social como uma ferramenta do evangelho, cara, você está com uma visão equivocada. Sim. É, sim, um lugar para você propagar o evangelho. Mas aí tem um Isso. porém. Eu acho que o grande receio das pessoas é porque também a internet ela deu muita voz para quem não tem autoridade, Pra quem não tem voz. para quem não tem voz. É. Mas É verdade isso mesmo. é a internet. E é por isso que as pessoas que têm autoridade para falar sobre isso precisam estar nas redes sociais, porque senão as pessoas sempre vão ver, nossa, mas fulano de tal é na rede social. E as pessoas vão começar a ouvir pessoas, dar ouvido para as pessoas que não têm autoridade, enquanto existem muitas pessoas que têm a unção de Deus, têm o talento, têm o que agregar de fato, Sim. estão caladas. E a E gente, isso não pode acontecer. isso não pode acontecer. A gente brinca muito que o mundo tem voz aonde a igreja se calou. Isso. Alguém muito famoso já falou isso, eu não sei quem é, para eu dar crédito agora, mas existe essa frase e eu acredito muito nisso. Eu fico me perguntando, eu iria além de uma rede social, por exemplo. Por que cristão só faz filme cristão? Por que não pode ter sido um cristão ter escrito Homem-Aranha, De Volta para Casa? Cara, Sim. que eu amo esse filme, eu acho animal. É interessante. Eu amo filmes. Mas porque nunca é um cristão que escreveu um tipo de filme. E você consegue expandir o reino de Deus nesses lugares. Sim. Mas por que cristão só faz coisa para cristão? Então, rede social, comunicação, de fato,
é muito importante e eu acho que cada vez mais nós temos que ocupar esse lugar. E eu não falo ocupar esse lugar no sentido de arrogância, não, esse lugar é nosso porque é a força, não, mas né? é afronta. Não, mas porque Deus, ele é um Deus criativo, Deus é um Deus comunicador, tudo que ele fez foi através da fala, haja isso e aconteceu isso, é um Deus comunicador. Então a gente também precisa ser um comunicador, entende? Então acho que cada vez mais as igrejas precisam investir. Eu não sou a favor de vamos fazer só online também, apesar que hoje tem muitas igrejas que investem na experiência online, eu acho que é muito legal, mas eu também não acho que dá para viver só no online. Tem que ter o meio termo, porque a gente também foi chamado para ver em comunidade. Precisa do calor, né? Eu acho que o online é a extensão daquilo que acontece no presencial. Mas eu não troco, tipo assim, o online é mais importante que o presencial. Não, eu acho que o presencial ou uma ainda forma mais... de necessidade, né, Will? Às vezes a pessoa não pode se locomover. Tem essa questão No caso da pandemia, né? Sim, que muitas igrejas que fizeram online. E muita igreja sentiu, porque não eram todas as igrejas que entendiam que comunicação era importante, que uma transmissão online era importante. Sim. Quando chegou a pandemia e isso começou a afetar, e desculpa a forma que eu vou falar, diretamente a entrada de dízimos e ofertas na igreja, as pessoas desesperaram. Porque Sim. é isso que mantém a igreja, a palavra de Deus diz. Né? E as pessoas começaram, cara, a gente precisa ir para online, mas só evidenciou o que já acontecia. Sim. Entende? Então eu acho que o online ele é muito importante. Muito importante. E eu acho que a gente tem que investir cada vez mais. Por exemplo, esse podcast está rolando, cara, coisa incrível, que isso tudo legal. E eu tenho certeza que isso vai alcançar pessoas que talvez nunca escutariam isso que nós estamos falando numa igreja. Sim. Então eu acho que é importante cada vez mais a gente ser intencional. Nossa, bacana, cara. E partir e ocupar os lugares nas esferas da sociedade. Eu acredito muito nisso. Tem uma linha teológica escatológica que diz que a Bíblia diz, né, que antes da volta de Cristo o evangelho precisa ser pregado em todo canto do planeta. Toda criatura. Então né? Tem estudiosos que dizem que é através da rede social, da comunicação. porque como que não vai ter missionário para enviar para todo o planeta, todas as ilhas, né, todo lugar mais remoto, não vai haver. Mas então quase todo lugar tem um celular. internet. Então eles dizem que é dessa forma que o mundo vai ser evangelizado, que o alcance do evangelho vai ser através da rede social. Sim. Né? E é interessante isso. E a minha oração é que nós, crentes, a gente possa ser cada vez mais criativo. Sim. Porque também quando a gente fala de comunicação, a gente acaba querendo fazer tudo o que todo mundo está fazendo, porque está dando certo. Sim. Mas Legal. eu não acredito nisso. Nós, como agência, a gente sempre fala para os nossos clientes, não é porque todo mundo está falando que você precisa falar. Não é porque todo mundo está fazendo que você precisa fazer também. Porque existem as pessoas certas que elas vão atrás de você por aquilo que você carrega, para aquilo que você transmite da forma que você transmite. Na sua autenticidade, né? Na sua autenticidade. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de comunicação. Vou trazer um pouco também para a questão profissional. Quando a gente fala de um lançamento de infoproduto, por exemplo, cara, todo mundo faz a mesma estratégia. Dá certo? Dá, mas por que todo mundo precisa fazer a mesma coisa? Será que se eu fizer diferente, eu não vou ter resultado também? Às vezes você vai alcançar pessoas diferentes, porque, por exemplo, eu estou saturado. Eu já não... Tem coisas que eu vejo na rede social que eu já faço assim, eu não aguento mais. É a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre né? a mesma coisa. E por isso que cada vez mais eu renovo aquilo que eu de tempos em tempos, eu dou uma olhada no meu Instagram assim e falo assim, cara, isso aqui já deu. Surge umas ideias assim? Tá, vou fazer desse jeito que nunca vi. Na verdade, tipo assim, tudo, nada se cria, a gente brinca, nada se cria, tudo se copia, né? Às vezes você viu lá. Tipo assim, mas é tudo referência. Ah, entendi. Então, por exemplo, o que nós acreditamos para I3, tá? A gente não acompanha perfis de outras igrejas. Sim. Porque a gente não quer fazer o que outras igrejas estão fazendo. E aí, não me entenda mal, mas as nossas referências, a gente fez um vídeo de lançamento da igreja e a nossa referência foi um trailer do Netflix, de uma série aleatória, que a gente viu e a gente falou assim, uau, que legal. E aí, quando a gente pensou, a gente falou assim, por que a gente não faz o estilo a série, que é tipo uma apresentação de um documentário, uma luz preta e tudo mais, por quê? Por que a gente tem que fazer o que toda igreja faz? Então, são referências. Então, a gente está sempre buscando coisas novas. E o que eu admiro muito em pessoas que abrem a mente para falar assim... E isso eu não estou falando de trazer o mundo para a igreja, tá? Porque eu acho que uma igreja é suficiente somente pela palavra. Eu acredito nisso.
tá? Certo. Mas eu também admiro e acompanho e vejo coisas legais que o mundo lá fora está fazendo, porque eles também são criativos e que a gente pode usar como referência para fazer algo dentro da igreja a partir daquilo. E eles são criativos por causa de Deus. De Deus. Sim. Porque a Deus gente usa, fala, né? o diabo não tem autoridade para dar Pra nada. dom, talento para É. ninguém. Essa que é a verdade. Tudo vem do Senhor e o diabo, ele usurpou daquilo que o É. Senhor deu e Na verdade, o diabo ele replica aquilo que Replica Deus, aquilo que Deus já fez. É, essa que é a porque verdade. a criatura ela não cria. Né? Só Deus tem esse é atributo verdade. de criar coisa que nunca foi visto. nunca foi É, visto. o diabo é invejoso. Isso. É, então, a verdade, palavra isso é verdade. certa, ele é É. invejoso. Então ele copia. Né? Tem aquela passagem lá onde, acho que está em Êxodo, que Moisés levanta a serpente e os feiticeiros também levantam a serpente, né? Como uma forma de feitiço. Mas só que a serpente de Moisés engoliu a serpente dos feiticeiros, mostrando que não, aqui é a original, aqui é o Deus verdadeiro. Né? E o diabo ele replica, Sim. mas não na essência não é Sim, sim. não é de Deus. Sim. Né? Então é bem interessante o que você está falando, porque o mundo lá fora tem coisa boa, mas por quê? Porque Deus colocou nessas pessoas. Né? A gente dá o exemplo da cantora Beyoncé. Começou cantando na igreja. A grande parte dos cantores A hoje grande eles parte. cantaram na igreja, né? Várias partes. Entendeu? Então Nossa. eles vivem de uma forma que não estão glorificando a Deus. Né? Com as palavras, com aquilo que sai deles. Mas em essência foi Deus que colocou o dom. Sim, com Né? certeza. Também Isso acredito nisso. E o diabo trabalha com isso, né? Ele Engraçado, né, cara? Ele é muito invejoso. É muito interessante o que você está falando, ô Will, essa questão aí de tipo não ficar replicando. Uma coisa é você pegar referência, outra coisa é você copiar da forma que é, Sim. né? É bem Aí você diferente. pega uma referência, mas Até porque coloca isso é crime, chama plágio. você pegar uma referência, mas colocar a sua identidade nela. Sim, Isso que sim. é interessante, né? Porque até na questão da música, o brasileiro tem a mania de traduzir as músicas americanas, sendo que a gente tem aqui também esse dom de Deus de compor coisas novas, né? E a gente fica copiando dos americanos, tal. Mas a gente tem também essa questão de tipo, não, vamos compor que a nossa música vai ser referência para eles também. E Né? de um tempo pra cá tem se tornado, né? A gente Sim. tem visto Bastante. desde quando surgiu ali o Descendo ali, Sim. 2020. Logo depois, acho que teve aquela música do Alessandro Do Vilas Alessandro, Boas, o pessoal que, cantando. cara, lá na Bethel, que todo Cara, mundo top, cantando. não, muito legal. E o Brasil tem essa mensagem, essa promessa, vamos dizer assim, de que impactaria as nações e sairia do Brasil. Sim. Então eu acho que aquilo que os americanos fazem é muito bom. Apesar que hoje, em muitos segmentos, não é mais os americanos que ditam, mas sim os sul-coreanos ali, Sim. é onde está acontecendo mesmo as coisas e as tendências estão saindo dali. Mas eu acho que fazem coisas muito boas. Mas o Brasil tem algo que, cara, nenhuma nação tem. Uhum. Essa que é a verdade. Sim. O Brasil tem um povo apaixonado, um Povo queimando. um povo queimando. E eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais pra gente, valorizar Pra aquilo dentro. que a gente faz e começar a trazer aquilo pra fora. Porque, por exemplo, você pega o Morada, cara. Cara, o Morada ele é uma referência. E ele cria coisas incríveis diante do trono. Lá atrás Lá começou atrás, bastante, né? traduzindo bastante Hillsong, mas É. depois veio com as autorais. E, cara, as músicas são incríveis, Top. né? São, As letras muito, muito lindas, né? eu Muito acho que o único bacana. problema hoje é a questão de, por exemplo, eu tava vendo nas redes sociais o pessoal falando que parece que as músicas antigamente elas tinham mais a presença de Deus. Aí eu vi alguém comentando, é porque as pessoas não pensavam em criá-las para vendê-las. Pesado, hein? É pesado, Você viu um né, comentário cara? assim? Eu vi um cara falando Cara, sobre isso olha só. num podcast. E o pessoal tava falando sobre as músicas. Ele falou assim, cara, as músicas antigamente eram diferentes porque as pessoas não criavam como produto. Hoje as pessoas criam para ser um produto. Então, tipo assim, eu já crio pensando, cara, eu vou lançar porque eu quero vender. estourar lá no Spotify, lá no top 10 Spotify. Então, eu só acho que a gente precisa voltar cada vez mais para Cristo. Uma Sim. música cristocêntrica, uma adoração cristocêntrica. E que isso
vai perpetuar por muitos anos aí, como essas canções antigas, Ademar de Campos, Sim. os caras aí criaram e a gente canta até hoje. Até hoje. Até E hoje. não enjoa, chora, né, cara? a gente chora até hoje. Foi no, Até no ano hoje, passado que eu fui no Taquaral lá, ele tava lá. Cara, eu falei assim, olha só, senti uma emoção ali tremenda. Não por O conta velhinho dele, lá é... mas assim, conta que Eu Deus acho- usa a vida dele, Eu né? amo a nossa geração, mas eu acho que a geração passada, eles pagavam um preço que a nossa geração não paga hoje. Paga, verdade. E eu acho que nós, como Exatamente. geração, nós temos um potencial gigantesco. Tá? E aqui eu não tô falando assim, a geração passada era melhor. Não, porque eu acho que as gerações elas vão mudando Sim. e a gente precisa entender que uma geração ela serve de apoio para outra geração e esse tem que ser a forma correta. Boa colocação. Mas a geração passada eles pagavam um preço muito. Um tempo atrás eu estava conversando com a minha sogra e a gente estava eu estava compartilhando, acho que um testemunho com ela e ela olhou assim para mim, Will, e ela compartilhou alguma coisa comigo. Eu falei assim, cara, que bênção, né, sogrinha? E aí eu falei assim, por que a geração agora não vive tanto milagre, né? Como Sim, a como geração antes. passada. E aí ela falou assim, Will, porque a geração passada eles só tinham uma dependência de Deus. Porque hoje a gente tem tanto recurso na mão que é mais fácil a gente fazer as coisas. Entende? Então, tipo assim, pra eu ficar famoso é só eu fazer uma dancinha no TikTok e eu posso ficar famoso, é muito rápido. Antigamente, para você ser famoso, Deus ele tinha que soprar o seu nome ali e Verdade. você era muito mais dependente de Deus para tudo que você fazia. Hoje não, a gente tem muito recurso disponível. E Hoje aí com isso a gente acaba achando que a gente consegue fazer mais coisas na força do nosso braço. E aí a gente para de depender de Deus, porque eu tenho mais capacidade para fazer. Eu sou uma geração muito inteligente, que tem muita informação, tem muito conhecimento, e aí eu coloco tudo isso na frente da dependência de Deus. E aí é Sim. por esse motivo Interessante. que a gente para de viver milagres do Senhor. Aham. Porque a gente via uma geração que orava muito, jejuava muito. Muito. Hoje a Bom, geração de hoje ia, nem... ia pro monte. Passava a noite entendeu? inteira na igreja. Cara, hoje da meia-noite na igreja, numa vigília, a turma às não vezes o pessoal cansei. fala assim, cara, vamos pra uma vigília. Hoje eu não vou mais porque eu sou casado, tenho 2 filhos, cara, dá meia-noite só quero dormir só. Uhum. Mas antigamente... você viu como é que é, cara? Muda muito, porque antigamente, antes de eu ser casado, nem ficava na vigília, ia pro monte. Hoje, cara, eu não sei o que acontece com a gente, mas o pessoal é uma fala assim, mancada nossa, né? Mas é algo que a gente pode reparar. vamos pra vigília? Aí você fala assim, vamos. Como que vai funcionar? Cara, então, a gente vai orar da 10 à meia-noite. Cara, isso não é vigília. Eu pouco mais novo, não parece, mas eu tenho 28 anos, eu sei que eu pareço muito mais novo. Mas quando eu tinha lá meus 18, 17 anos e que eu ia pra igreja com meu pai, a vigília começava às 10. E a gente tomava café da manhã na igreja ali, até, tipo assim, 7, 8 horas da manhã. E, tipo assim, você não via ninguém reclamando, ninguém Sim. com sono, dormindo. E eram ambientes onde a glória de Deus era presente. E hoje a gente ora 2 horas e a gente fala, cara, tá bom essa Tá bom vigília demais. aqui. Tá bom, tal. Deus já falou. Deus, não. Então, tipo assim, a geração passada era uma geração que eu brinco, era uma geração crente. Sim. Tinha muitas coisas que eles deixaram a desejar, mas também é tempo, não tinha tanta informação, mas... E sim. hoje nós temos isso, mas era uma geração que era fervorosa, entende? Era uma geração de oração, de jejum e palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus. Sim. Cara, às vezes eu vou conversar com meu sogro, às vezes eu me sinto envergonhado. Cara, o meu sogro conhece muito de Bíblia, eu não sei nem as referências de Bíblia. São da Assembleia, né? Meus sogros eles são pastores na Assembleia de Deus, Ministério pastores. Belém. São Ministério Belém. Ministério Legal, Belém. A Raquel é bacana. filha de pastor da Assembleia, Ô, glória. crente, Nossa. aleluia. Canelinha de fogo, entendeu? Eita. Minha esposa, ela morava, quando ela era criança, ela brinca que ela morava literalmente dentro da igreja. Ela falou assim, quando eu era pequena, eu via gente demoniada subindo na parede. Uhum. Era bem assim, né? Era assim, entendeu? Era assim, né? Hoje, se a Que gente vê legal. isso aí, a gente sai correndo. É Esse verdade. pessoal mais antigo, assim, principalmente assembleias, né? Eles têm uns testemunhos de vidas, assim, Sim, muito forte. de cura, de É. libertação muito forte, cara. Recentemente mesmo, nem tava com o Pastor Show aqui, né, meu? Uhum. O Milton. o Billy. Ele falou, foi convertido dentro de uma casa, né, na Assembleia. Foi. Foi alguma coisa assim, cara, foi tremenda a palavra dele aqui.
Aprendemos bastante coisa, né? Cara, e mas- você vê antigamente uma galera que, tipo assim, que não sabe ler, não sabe falar, mas quando esse cara abre a boca pra pregar, você fala, meu, o que aconteceu aqui? Exatamente. Entende? Você vê, tipo assim, A unção de Deus, né? de Deus e... Você ouve cada história, né? cara. Esses dias mesmo o pastor, né, fez uma vigília na nossa igreja, o pastor tava falando que chegou numa comunidade assim, foi convidado, né, para ouvir a pregação. Você lembra o nome da mulher, da irmã? Da Josefa? Não, não é essa outra. Tem nome de irmã do Cocas, né? É. Josefa, ela tá com Cristo, foi uma grande missionária aqui na região de Campinas, cara. Que o pastor falou que foi pra outra cidade lá. Isso, acho que é. Ah, não Aí lembro, chegou lá, a mulher não sabia ler nem escrever. Na hora Ah, que é, verdade, ele abria a Bíblia assim, cara, Irmã parece- Florinda. Isso! Esse nome de Parece que uma raiz. voz vinha direto do céu, usava ela ali a turma se convertia, né? Buscava adoração ali, é tremendo, é tremendo. Então as histórias desse pessoal assim é linda demais. Sim. É muito bonita, Cara, né? é uma coisa que queima no meu coração essa questão aí que a gente tá conversando a respeito de viver esse tempo, sabe? Aham. Tipo, da gente ter as nossas próprias experiências, né? Pra compartilhar. Tipo, não, eu não quero ficar contando experiência dos outros, eu quero viver as minhas também, Sim. né? Até que tentamos, né? Viver Não, assim. né? e Tentamos, a gente tem que ir pra cima que a gente vai conseguir, porque Uhum. Deus não fechou os céus, né? Não, continua Tá, mesmo. continua. O mesmo Deus ontem, hoje, Deus, eternamente. ele não muda, então tem algumas. É aquilo que você falou, a geração mudou. Isso. Né? A Tem geração muito vem mudando. entretenimento, É. tem muita coisa pra gente se distrair, entendeu? Então a gente Sim. não foca naquilo, né? Cara, a gente quando a gente trabalhou com crianças, pré-adolescentes, antes de pastorear adolescentes, Foi pastor, né? De Sim. adolescente, isso. e a gente sempre brincou assim, gente, não tem Espírito Santo Júnior, é o mesmo Espírito Santo. Tá disponível, o mesmo Espírito Santo que tá lá no pastor no altar, tá aqui disponível para vocês. Sim. E eu sempre fui um cara, eu sempre gostei de internet, comunicação. Então, por exemplo, eu vi aqueles vídeos de... Cara, como chama aquele evangelista do Dread? Todd White. Todd White. Nossa. E aqui os caras orando por cura e não sei o quê. E o cara, que bizarro isso. Perna crescendo e tudo mais acontecendo. Mas assim, meu, será que um dia eu vou ver isso? Até o dia que eu decidi viver isso. Sim. E tá disponível. E aí, é muito bom você ter amigos, né, que também são apaixonados por Jesus. Era um feriado e a gente falou assim, cara, vamos orar pelos enfermos no Mário Gatti? E aí eles olharam assim, cara, vambora, vamos nessa. Que E da a hora. gente foi. A gente se encontrou, começou a orar por algumas palavras específicas. Deus, quem nós vamos encontrar lá, né? Sim. Dar uma direção pra gente também não dar uma bola fora e tal. E aí a gente chegou lá e a gente encontrou as pessoas. E aí eu comecei a ver os meus amigos orando, as pessoas sendo curadas, sendo encontradas pelo amor de Deus. E eu fui orar, nada aconteceu. Foi uma experiência muito engraçada. Eu sempre quando eu vou pregar, eu conto a experiência, porque tipo assim, é hilária. Eu orando pela pessoa, e aí? Porque eu, tipo assim, eu queria ver uma parada muito louca acontecendo, entende? Então, tipo assim, Sobrenatural na eu hora queria ali, falar assim, né? meu, não tem como ter sido natural isso. Então eu queria, Senhor, me dá a pessoa mais quebrada que tem. Eu quero ver gente saindo, levantando a cadeira de roda, uma perna crescendo. Aquelas Diante partes, dos meus olhos. Vamos cortar o gesso, entendeu? Essas coisas assim, faz um braço crescer, qualquer coisa, mas eu quero uma coisa assim. E aí, a gente brinca que é caça-tesouro, né? Porque todo mundo é um tesouro pro Senhor. Às vezes a gente não vê isso, mas todo mundo é um tesouro. E aí eu sabia que eu ia orar pra uma pessoa que estaria com uma cor específica. E eu tô andando no hospital e eu não encontro nada, até que eu encontrei. E ela tava saindo do hospital. E quebrada. Eu falei assim, meu, já foi pro hospital. Passou com o médico e tá saindo assim, meu, é a pessoa certa. Tá Sim. quebrada, é a pessoa que o Senhor separou pra mim. Cara, eu fui com muito sede ao pote. Sim. Cheguei, me apresentei, posso orar por você? Ela tava com hernia de disco. Os médicos não tinham falado que era só cirurgia. E eu falei assim, cara, eu posso orar por você? Era uma mulher, ela tava com os filhos, tudo mais. Aí eu com muita fé falei assim, eu posso colocar a mão na sua coluna? Ela pode. E aí eu orei com muita fé, Senhor, declaro cura sobre ela e tal. E aí como que você tá? Ela fez um movimento. E aí como que você tá? Nada, tá doendo. Aí eu, como assim tá doendo? Eu orei. Eu orei. E aí eu, com muita fé, falei assim, eu posso orar de novo? E eu orei de novo, orei. Em nome do Senhor Jesus, seja curada. E aí, como que você tá? Ela,
tá doendo. Eu falei assim, não é possível, eu não tô em pecado. Eu brinquei. Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu vou orar mais uma vez. Aí eu já orei baixinho, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cura ela, tô passando vergonha aqui. E aí, como você tá? Nada ainda. Eu falei assim, olha, eu acredito que o Senhor ele pode te curar ainda. Uhum. Mas Jesus te ama muito, porque ele me tirou lá da onde eu morava, bem longe, Sim. pra vir orar por você. Aí a mulher começou a chorar. Ela falou assim, não tô entendendo mais nada agora. E aí ela falou assim, hoje eu orei pro Senhor, se ele me amasse, ele enviaria alguém pra falar do amor dele pra mim. Aí. Olha, cara. E aí eu, tipo assim, eu esperando uma cura e o Senhor encontrando a queria mulher salvar. de outra forma. E aí depois eu fui embora, tipo assim, sem entender, né? E os meus amigos compartilhando aquilo que Deus tinha feito. E eu quieto. Eu falei assim, Deus, não entendi nada. O que tá acontecendo? Uhum. Eu esperava que fosse curada. Por mais que a pessoa, o Senhor tinha encontrado ela, eu queria cura. Sim. Eu queria ver o sobrenatural. Eu queria que ela fosse curada e salva. salva. Sim. E aí o Senhor falou assim, Will, agora você tá pronta. Eu, como assim agora tá pronta? Achei que eu já tava pronto já. Ele falou assim, hoje você venceu o seu maior medo. E aí dentro de mim eu falei assim, entendi. Meu medo era de eu orar, E não acontecer. não acontecer nada e a pessoa questionar, ué, cadê o seu Deus? Mas na verdade Cadê o o seu Senhor Deus? falou assim, essa não é a motivação. O seu maior medo era você orar, não acontecer nada e as pessoas duvidarem de você, daquilo que você estava fazendo. Sim. Aí eu falei assim, uau, entendi. E aí depois daquilo, cara, startou, eu falei assim, agora eu vou viver isso pra mim. E aí depois a gente começou a viver bastante coisa de cura, Uhum. muita gente sendo curada. Num dos cultos dos adolescentes a gente orou, a menina tinha escoliose, ela tava com a proteção e ela, tipo assim, ela saiu sem a proteção. A gente Nossa, já viu cara. muita coisa, adolescente que era surdo de um ouvido, voltando a ouvir. Então, tipo Só assim, milagre, só foi milagre, indo. mas Que legal, cara. eu tinha em mente que eu queria viver aquilo que essas Sim. pessoas viviam e eu descobri que era disponível pra mim também. Aham. Sim, é isso mesmo. E Você isso buscou, só né? me startou, instigou a querer buscar conhecer mais. Tem uma coisa que o Luca Martini fala, né? Que ele é um jovem que vive muitas experiências dessa, né? Falou assim que enquanto você tiver uma reputação a defender, A zelar, você não a vai zelar, viver. você nunca vai viver isso. E agora você falou, eu peguei pra mim. Porque eu já orei. Já orei por pessoas cegas, por pessoas que usa óculos de fundo de garrafa, né? Que a gente brinca, né? Que enxerga muito pouco. Aham. E nada aconteceu. Entendeu? Eu orei lá no meu salão. A pessoa, comecei a sentir um incômodo de orar por ela, tal. Nesse sentido, só tava eu e ela. E eu ali relutando, né? Mas se eu orar e não acontecer nada, né? E vem o medo, Aí eu né? peguei e falei, não, eu vou orar e pronto, acabou, né? Aí tal, eu orei por ele e ele falou, não, mano, tá a mesma coisa, tal. Eu falei, amém. Continua buscando que Jesus tem poder para te curar, né? Sim. E aí você falando isso é tipo uma motivação para continuar, porque quando você vê testemunhos de homens que teve um ministério de muitas curas, primeiro Demorou, velho, eles sempre muito falavam assim, frustração. cara, hoje meu ministério você vê eu oro pelos cadeirantes, eles andam, mas por quantos cadeirantes eu não orei e não aconteceu nada? Eu acho que Entendeu? a própria palavra de Deus fala, né, que uns regam, uns plantam, Outros regam. regam. Mas tem coisa que a gente vai plantar, Sim. mas não é a gente que vai colher. É. A gente plantou uma semente numa oração, alguma coisa, mas aí depois alguém vai regar isso. Sim, E aí depois ela nem vai ser ela que vai colher, uma outra Outra geração, pessoa uma colhe. outra pessoa vai colher. Sim. Então eu acho que tudo isso é válido e é como uma semente, a gente está plantando. E eu já orei por penso pessoas desse jeito, que já assim, foram também. curadas, mas não nada extravagante, entendeu? Tipo, pessoas que estavam com dores e tal, eu já orei e já vi a pessoa ser curada já. Mas eu tenho esse desejo de buscar isso, sabe? De continuar vivendo isso. É porque é a grande comissão, cara, tá na palavra de Deus. E se tá na palavra de Deus, a gente tem que pegar pra gente, já tá disponível. Sim, entende? Porque o Senhor comissionou e falou assim: vão para todo mundo, pregam o evangelho, curem os enfermos, batizem. Basta você ter ousadia pra isso. Basta ter né? ousadia. E não, tipo assim, literalmente, não tenho nada a perder, entende? A perder. E aí vai nessa. Ô, Wilson, voltando nessa parte dessa mulher, na hora que você tava orando, né? Que ela já tinha pedido pra Deus, né?
para Deus enviar alguém para conversar com ela. Aham. Ali, às vezes, não curou a coluna dela, né? Mas ela sentiu próxima de Deus. Falou assim, realmente Deus existe. Né? Eu acho Ele que conversou comigo através do menino. anos depois eu fico pensando, cara, eu imagino o que passava na cabeça daquela mulher, tipo, Senhor, por que o Senhor não me cura? Sim. O Senhor não me ama? E talvez ali foi o momento do Senhor falar assim, eu te amo e eu tô com você aqui. Apesar da sua enfermidade. Apesar da sua enfermidade, eu continuo sendo Deus e eu continuo aqui com você porque eu nunca te abandonei. E essa é só mais uma vez que eu estou te lembrando, porque a gente, como ser humano, a gente tem uma memória muito falha, né? A gente esquece muito fácil aquilo que Deus fez. Sim. Cara, Deus já fez tanta coisa. Se você olhar, todo mundo pode olhar assim e falar assim, cara, Deus fez tanta coisa por mim, mas a gente precisa frequentemente, por isso que Davi fala assim, eu quero ter de volta a alegria da salvação. Cara, às vezes a gente esquece e às vezes a gente precisa ficar voltando, tipo, lembrando, Sim. cara. Eu tava com essa Sabe? palavra no coração. E a gente tem Davi. que Tem que lembrando lembrar daquilo que Deus fez. Isso. E aí continuar. E mesma coisa, tipo assim, mesmo se Deus não fizesse nada pra gente, Ele não deve nada pra gente, Ele continuaria sendo bom, É entende? isso mesmo. Você vê que Deus ele não precisa provar nada pra ninguém, Sim. né? Tipo, Deus não funciona assim, já que você acredita em Deus, então prova aqui, faz alguma coisa. Apesar de Deus falar na palavra dele é pra gente provar ele, né? Sim. É engraçado, né? Às vezes você olha pra palavra e fala assim, cara, é meio contraditório, mas não é. É. Tudo, É isso tudo se mesmo. conecta, né? Se se conecta, né? encaixa, é incrível. É. Eu acho isso surreal. E Então, não é isso é nada apaixonante. em vão, né? Porque às vezes nós tá fazendo evangelismo na rua, assim, né, Billy? Sim. Na lagoa aqui do São Domingos, tem uma lagoa bonitona aqui. Aí faz lá, você vai e fala do amor assim, a pessoa, tá bom, tudo bem, mas você fala assim, a pessoa nem me interessou. Às vezes sim. Sim. Às vezes ela chega, nossa, aquele menino falou do amor de Jesus pra mim. Sim. Meu vizinho já tá pregando pra mim, meu pai ou minha mãe, não sei. Eu tô desviado, mas eu não dei atenção pro menino que tava evangelizando, a menina que tava evangelizando. Aí ele começa a raciocinar. Opa, você Sim. plantou. Por exemplo, hoje, com a tecnologia, a gente acaba descartando muitas coisas que os nossos passados fizeram. E esse tempo atrás, eu tô falando isso aqui pra mim também. Porque, cara, onde eu moro ali, todo dia, quando eu saio, eu pego uma pista, tem um monte de plaquinhas escrito, tipo assim, Jesus te ama. Não, onde você viu? Próximo a Mercedes. É um cara daqui do bairro. É. O tiozinho lá. Né, É um né, tiozão. conversou. E eu falava assim, cara, que não é desnecessário, mas tipo assim, que perda de tempo isso. Até que um dia a minha esposa muito sábia falou assim, não é perda de tempo. Talvez pra você não faça sentido. Talvez você não tá dando atenção, mas eu tenho certeza que para outras pessoas isso está sendo impactante. Era aquilo que a pessoa precisava Ouvir na hora. ler, né? No caso, ver ali na Ele hora. coloca plaquinhas de PVC pra tudo na região. Ele mora aqui no inteira. bairro. Ele mora aqui no lugar. bairro. E tipo assim, ficou um monte seguido. E eu falei, porque a gente fala assim, e não existe método errado. Então a gente fala, antigamente, principalmente fala de cultura da Assembleia. Era panfletinho, vamos panfletar na rua, entregar nas casas ali, ó, Jesus te ama. Ele é da Belém, tá? É errado? Não é errado. E eu acredito que todo método ele é eficiente. E eu acredito que existe um pastor para cada tipo de pessoa. Sim. E é por isso que existem diversas denominações. Por exemplo, às vezes eu ficava pensando, cara, por que precisa ter tantas igrejas? Por quê? Cara, porque tem igreja que tem pessoas que não vão ter acesso à igreja Evangelho Pleno. Tem pessoas que não vão ter acesso a I3 Church, mas tem pessoas que vão ter acesso àquela igreja minúscula, de 5 pessoas na esquina da casa dela. Glória a Deus. E glória a Deus por Glória isso. a Deus, é verdade. Porque o pastor de lá, a pessoa que está lá, não é mais ungida ou menos ungida pela quantidade de pessoas. Sim. Porque Deus pode ter chamado ela para pregar para 5 pessoas, e Deus pode ter chamado ela para pregar para milhões de pessoas. Isso. E o que mais... E esse tem que ser o desejo... Opa, foi mal. Tem que ser o desejo do nosso coração. É fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, a gente é plenamente satisfeito. Então, quando eu entendo que Deus me chamou para algo e eu realizo algo, eu sou plenamente satisfeito no Senhor, porque eu estou fazendo aquilo que Ele me designou para fazer. Sim. Interessante, cara. Que legal. Bacana, assim, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado
você tá nos assistindo aí, seguindo a gente. O papo papo tá tá ótimo. ótimo aqui. Tá de boa, né? Por Isso aí. enquanto. Sem polêmica. Sem polêmica, estamos É. falando aqui de Cristo. Estamos Falando do reino de Deus. Reino de Deus, né? Falar Não de... é maltrato, nem não tá falando mal da igreja B, A, C, nada disso. Sim. Estamos falando que é coisas importantes. A igreja é pequenininha, tem 4, 3 pessoas ali, mas ela tá ali pregando o evangelho. Desde que seja cristocêntrica, né? Sim. Seja pregando o evangelho, tá tudo certo. Tá Verdade. tudo certo. Então, amém, pastor, aí, que você que tá nos ouvindo aí, ó. Segue seu ministério. Uma alma vale mais do que o mundo todo. É isso, é verdade. Amém. Vai falar dos patrocinador? Se Vamos. for falar, eu vou no banheiro. Por quê? Ué, por que você vai no banheiro? Eu falei pra você ir Não, antes, você falou assim, não, tá mas suave. Minha bexiga não funciona Meu assim. Deus do céu, cara. Como pode? Beleza, então, pessoal. O Billy já vai ali, né? Já volta, passou na minha frente. Beleza. Quero agradecer nossos apoiadores, tá bom, pessoal? Barbearia BIN. Essa barbearia é do nosso amigo Billy, tá? Ele que corta meu cabelo. Cabelo corta de todo mundo aqui da produção aqui. Viu, Will? É menos o meu, porque eu não tenho cabelo, né? Vocês conseguiram perceber isso. Você é mais fácil? É mais fácil, passa em casa. É bom que não gasta dinheiro, né? Tô economizando. Tá certo. Quero agradecer também Capim Seco, né? Da Eliana Souza, do nosso amigo Rafael Chips Life. Ô, Glória, consegui falar. Sempre eu gaguejava na hora de falar. MM Studio, fotografia e cinema. Você quer filmar esse seu casamento aí, ó, tirar umas fotos bacana de qualidade, só chamar o nosso amigo André MM Studio. Amém? E o Chips Live que eu já tinha falado. Certo, pessoal? O Billy tá voltando. Volta, Billy, volta. Planeta Terra chamando. Segue a gente nas redes sociais, né? No Instagram aí, no Pod Cristo, TikTok e no YouTube. Beleza? Vorti. Compartilha. Voltou? Vorti. Pessoal, QR Code aí. Se você quiser dar uma forcinha pra gente, Faz o Pix. faz o Pix. Faz o Pix aí, mano. Beleza, vamos lá, Billy. Bora. Ô, Will, a gente sabe que você foi pastor de adolescente, né? Sim. E como foi pra você trabalhar com os adolescentes? Cara, é só veio pela minha cabeça. Né? Pouco cabelo, estresse. Não, brincadeira. Cara, pra mim, trabalhar com adolescentes foi incrível. Eu até brincava, cara, eu prefiro muito mais trabalhar com adolescentes do que jovem. Jovem dá muita dor de cabeça. Adolescente não. Adolescente é tão mais fácil. Mais tranquilo? Mais tranquilo. Cara, Por Billy, que eu penso que adolescente é mais tranquilo? eu também acho a mesma coisa. Jovem, se o jovem discorda de você, o jovem ele não vai falar pra você, ele vai virar as costas e vai embora, você nem vai saber o porquê que tá indo embora. Exatamente. Adolescente Que não... bom você falar isso, que eu tô cuidando dos jovens lá. Então bom saber já. Adolescente não, é uma parada tipo assim. E o adolescente, a partir do momento que ele encarna a sua visão, ele acredita, ele tá com você ali, você pode chamar o adolescente 3 horas da manhã pra limpar a igreja. Os adolescentes, eles vão com festa. Exatamente. Então, tipo assim, é muito bom liderar adolescente. Então, pra mim, foi um privilégio pastorear adolescentes. Pastorei por 2 anos adolescentes, porque antes eu pastoreava juniores, né? Mas foi muito bom. Deus fez grandes coisas, a gente viu grandes coisas. E os adolescentes, eles têm uma energia, um vigor... Cara, que é sensacional, sabe? E se a gente souber usar isso a favor do reino de Deus, cara, ninguém para, os adolescentes. As meninadas não param, Qual que era o requisito, Will, pra transição deles da adolescência para começar a ir pra juventude? A gente, como que a gente separava, tá? Juniores de 9 a 12 anos. Seria pré-adolescência. Pré-adolescente. Ok. E aí depois os adolescentes de 13 a 17 anos e depois disso 18 para cima jovens. Então, Will, na hora faixa que etária. fazia 17 para 18 anos, eles já ia automaticamente ou ia tranquilo, devagar, no tempo deles? E aos pouquinhos. Aos poucos, né? Mas o que eu via que facilitava? Eu via as gerações, os ministérios, as áreas conectadas. Então, por exemplo, quando eu pastoreava os adolescentes,
O líder dos juniores era um amigo e o pastor de jovens era outro amigo. Ok. E frequentemente as pessoas nos viam nos três. Então eu pregava nos jovens, então isso trazia os adolescentes para os jovens também, porque eles queriam me ver. Então eles me viam lá, então era mais fácil a transição. Os pré-adolescentes me viam pregando, porque eu pregava mesmo com os adolescentes, eu pregava para os pré-juniores, os pré-adolescentes juniores. Então eles me viam lá também. Então quando chegava o tempo deles mudarem para adolescentes, eles já tinham uma figura mais comum. Cara, eu já conheço o Will. O Will tava lá com a gente. Nossa. Entende? Tá mais fácil. É mais Interessante. fácil fazer essa conexão, essa transição ministerial. E aí, por exemplo, o líder de juniores, ele pregava nos adolescentes e pregava nos jovens também. Então era tudo muito conectado ali e isso facilitava muito, porque as pessoas sempre viam os três. O pastor de jovens pregava para as crianças também. Olha. Sim. Porque não é porque é criança que é um ministério menor. Entende? Sim. É tão importante quando, na verdade, eu vejo até mais importante do que jovens e adolescentes. Porque é Sim. ali que a gente está formando as crianças. Né? Então ali é a hora que você precisa investir, é onde... E antigamente a gente via o inferno atacando muito forte os jovens, depois a gente viu muito forte os adolescentes, mas hoje, cara, são as crianças. O público Focou, né? focou nas crianças, isso é porque verdade ali é a mesmo. base de tudo, está começando. Então a gente precisa ser muito intencional em trabalhar com as nossas crianças. Então isso ajudava muito na transição. Então eu acho que como que é uma transição bem sucedida quando os ministérios eles se conectam, quando você pensa conforme a Bíblia pensa, multigeracional, porque a Bíblia é multigeracional, pai de Abraão, Isaac e Jacó. Nossa, Entende? Era uma conexão, Era uma né? conexão E a só, o mesma, mesmo Deus. a mesma promessa. A mesma promessa. Então, quando eu vejo áreas conectadas, gerações conectadas, facilita tudo. Bem E por isso que uma interessante igreja ela isso. precisa ser multigeracional. Não dá para uma igreja ser só uma igreja jovem. Sim. Porque o jovem tem a força, mas não tem a experiência. Não tem a maturidade para O velho, ele não tem a força, mas ele tem a experiência. Entende? ele tem a Tem aquele ele tem pique, ele né? tem a constância, Entendeu? né? O jovem oscila, o jovem Oscila adolescente muito, oscila demais. Tem muitas necessidades, né? Tá aprendendo a lidar com aquilo que o corpo, né, Sim. tá pedindo, né? Então eu acho que facilitou muito a transição. A gente avaliava por idade, né? E também essa transição de estar sempre presente, isso acabava ajudando bastante. E o que a gente sempre fazia? Por exemplo, eu já sou mais velho, já estou para os jovens, mas eu não fui para os jovens ainda. Quero permanecer nos adolescentes. Que forma que eu permaneço? Cara, você quer ser voluntário com a gente? Quer ajudar? Interessante. Normalmente, eu fui líder de adolescente por 8 anos, né? Na igreja. E conforme eles foram crescendo, fazendo os 8 anos, né? Eles me ajudavam. Né? Eles me ajudavam. Coloca para pregar. Coloca pra vai pregar, pra cantar. Teve hora que eu só ficava sentado. Porque já sabia fazer tudo. Então eles ajudavam bastante mesmo. Né? Hoje casou tudo, tem filho. Tá ficando velho, menino. Ficando aí velho, tá cara. revelando a Mas idade. Porque foi um ele, tempo ele muito liderou bom. minha esposa na adolescência. Já tem filho? Já tem filho, tem sabe, uns né? aí, um monte de gente. Mas assim, cara, é muito bacana, porque permaneceu na fé, né? Tá ali sim. na fé. Ô, Will, Permaneceu. interessante. E como é que é a linguagem de comunicação com o adolescente? Que a gente sabe que é diferente. Como é que É você bem faz? diferente. Qual que era a estratégia que você usava Então, para fazer com que o auditório prestasse atenção naquilo? Porque Isso. o adolescente ele dispersa. rapidinho, né? Eu tive alguns desafios. O primeiro foi encontrar quem era o Will de verdade. Porque várias vezes quando você está à frente de ministério, você começa a olhar outros líderes, outros pastores, e você fala assim, cara, eu preciso fazer igual ele está fazendo. E aí é difícil. E aí você não tem uma linguagem, você não tem uma conexão verdadeira. Eu era o Will de verdade. E o que me ajudou muito foi ser próximo dos adolescentes. Porque eu não queria que eles me vissem como pastor, eu queria que eles me vissem como amigo. Sim. Então, no meu aniversário, eu deixava eles quebrarem ovo na minha cabeça. Eles jogarem guaraná na minha cara. Mas isso eu tava sendo amigo deles.
E na hora que eu precisava chamar a atenção de qualquer um deles, eu tinha Ele- todos do meu lado para poder E chamar a eles atenção. respeitavam. E eles Interessante. respeitavam. Bacana. Então, o primeiro conselho que eu daria para um líder de adolescentes, e eu já aconselhei alguns líderes, que eram, cara, como? Porque o ministério que a gente estava, ele foi influente e ele chamou muita atenção. Eu falo assim, cara, seja próximo dos seus adolescentes. Porque você sendo próximo dos adolescentes, eles vão te contar tudo que você precisa. Você não precisa chamar assim, vamos pro gabinete pastoral, Eles contam vamos tudo. pra sala pra gente falar sobre namoro. Não, você chega assim, cara, e aí, como que tá? Uhum. E eles vão falar, porque eles confiam em você, porque eles te veem como um amigo. Mas linguagem de pregação. Como que eu fazia? Eu sou um cara da comunicação. Sim. Então eu procurava inovar nesse sentido. Então, primeira coisa, eu sempre dava uns nomes para umas temáticas. Isso foi a forma que eu encontrei. Lógico, eu nunca negociei princípios e palavra de Deus. Sim. Eu nunca maquiei o que é pecado e eu não acredito que precisa fazer isso. Mas eu deixava tudo um pouco mais atrativo. Então, eu Interessante. criava nomes para séries de mensagem, tipo assim, muito engraçados. Coisas que eles estavam acostumados a ver. Então, eu já criei série para falar assim, pode vir quente que eu tô fervendo. Então, tipo assim, e isso gerava curiosidade. Cara, por que isso? Por que ele vai falar sobre isso? Entende? O que vai sair O que, daí? que vai sair daí? Que negócio que é E eu, esse? e eu pegava muitos assuntos em alta, coisa que eles estavam falando entre eles. E isso é e importante. eu utilizava isso para trazer a visão bíblica a respeito disso. Então eu pegava lá quando foi lá o termo cringe, que era tipo assim, a galera que era velha, cara, você é ultrapassado. Eu preguei sobre isso, seja cringe, tipo assim, seja ultrapassado. E aí eu fui criando uma narrativa bíblica em cima disso, de coisas que nós deveríamos manter, as pessoas deveriam conhecer a gente como ultrapassados nesse sentido. Bacana, cara. Então eu usava as ferramentas que o próprio mundo tá comunicando, mas para santificava, né? Dava aquela limpada assim, mas eu trazia isso à tona. Sim, E outra interessante. coisa, eu não tinha filtro para, lógico, a gente tem que ser muito sábio para falar num púlpito. Sim, Mas eu não tinha filtro para falar com os adolescentes. Eu, por exemplo, eu falava do jeito que tinha que ser falado. Então a gente fazia painel sobre assuntos polêmicos, porque o adolescente, ele tem dúvidas. Cara, sei lá, uns 3 anos atrás eu era adolescente. 3 anos atrás. Oh, meu Deus. Há uns anos atrás eu era adolescente. Eu também. E eu sei que eu tinha dúvidas sobre um monte de coisa. E por que que eu me esqueço que eu já fui adolescente e eu não uso como bagagem para comunicar com adolescente? Sim. Então, cara, a gente fazia painéis para falar sobre assuntos polêmicos. Que, tipo assim, essa é a hora da verdade. Pode Sexo, perguntar que eu tudo. vou Tudo. responder. Tá certo. Entende? Legal. E aí tinha assuntos que a gente separava. Cara, hoje a gente vai falar para meninos e vamos falar para meninas. Então, no caso, eu falava para meninos e a minha esposa, a Kel, falava para meninas. Aí a sua esposa ajudava. você. Ajudava, sempre Tá presente, certo. Né? porque não tem como você liderar o Isso. ministério sozinho, cara, é muito difícil. Você Não precisa tem ter como. Porque como que eu vou falar sobre assuntos femininos com meninas se eu não sou uma mulher? Não tem jeito. Entende? Então, ela era meu braço direito e continua sendo tudo que eu faço. Mas então a gente usava de estratégias. Então a gente fazia uns painéis com perguntas polêmicas mesmo e respondia na lata. Tipo assim, doa que doer. Porque signo é pecado? Cara, lógico que é. E a gente trazia base bíblica. Mais do que a nossa opinião, a gente via com base bíblica. Olha, é pecado por causa disso, disso, disso. A palavra de Deus diz disso, disso, disso. Já perguntaram feminismo pra gente. Já perguntaram homossexualismo pra gente. Cara, num culto. E a gente aqui, ó, palavra de Deus. Eu já Tá ministrei certo. sobre isso Entendeu? também. Sobre isso. Mas a gente era muito sábio na forma de comunicar isso, mas a gente usava isso. Aquilo que a gente tinha dúvida lá atrás. E os próximos adolescentes eles vão continuar tendo dúvida sobre isso. E a gente pode continuar comunicando. Então eu encontrei essa forma. Eu criava umas narrativas. E outra coisa, eu trazia muito para aplicações pessoais. Porque não adianta nada você ir lá, fazer um sermão e o adolescente sair de lá e falar assim: beleza, ouvi tudo isso, o que eu vou fazer com isso? Uhum. Cara, você precisa falar assim, adolescente, você está ouvindo isso e você precisa colocar isso em prática dessa forma. Então eu sempre trazia, eu contextualizava com coisas que eu tinha vivido, coisas que eu tinha visto. E aí a vida também me deu muita bagagem para poder usar. Porque eu também, quando eu fui jovem, eu dei uma desviadinha. Então eu tinha propriedade para falar daquilo que eu vivi também. Então eu pregava aquilo de fato que eu já tinha vivido, aquilo que eu já tinha sido ministrado. Sim, E eu era criativo.
na hora de comunicar. Muito bem criativo. Entendeu? Legal, meu. Então eu usava uns termos muito engraçados nas mensagens, sendo muito sincero, que as pessoas falam assim, e já comentaram no Instagram, sempre tinha uma mensagem assim mais criativa, eu soltava o título no Instagram. E aí, tipo assim, já começaram, cara, eu amo os nomes que você dá para séries. Porque, tipo assim, chama a atenção. A pessoa fala assim, e jovens falam assim, cara, eu queria assistir para saber o que você vai falar sobre isso. Porque ele fala assim, meu, o que ele vai tirar? Os jovens participavam, alguns ou não entrava? Ah, a gente não gostava muito, não. Mas é porque não tinha espaço. Só que, cara, era muito cheio e não tinha espaço para os jovens. Mas vários jovens, tipo assim... Tinha alguns jovens que ajudavam você. Ajudavam, mas grande sim. parte era adolescente. Sério? Eu tinha um time core de jovens, porque também não dá pra deixar adolescente liderando só adolescente, então eu tinha um time mais velho, mas não tão velho, porque eu acredito que o gap ele não pode ser muito longe, porque senão a geração não se conecta. Aham. Então eu tinha um gap menor de entendi. idade, eu era o mais velho, por exemplo, e ali a gente e eles lideravam os adolescentes, e ali a gente já começava a ensinar os adolescentes sobre liderança. Então a gente liderava eles, orientava, e eles lideravam pessoas abaixo. Mas liderar sem liderar, entende? Porque quem cuidava mesmo eram os jovens. Entendi. Então a gente tinha uma estratégia para isso. Mas eu era criativo, eu procurava ser criativo. Eu lia bastante. E por causa do trabalho também eu sempre estava antenado naquilo que estava acontecendo nas redes sociais. A Raquel mais do que eu, porque a Raquel é consumidora mesmo, porque como ela é diretora criativa, ela consome muito conteúdo, tudo aquilo que é inovação até para os nossos clientes. Mas ela me deu muitas ideias muito legais e coisas que a gente fazia, tipo assim, sensacionais. E aí, por exemplo, teve um vídeo nosso no Ministério que viralizou. E não fui nem eu que pensei, mas foi um nosso time de comunicação, que foi na Páscoa. Foi na Páscoa. E qual que era a narrativa? Cara, Jesus não está morto. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Sim. E aí a gente pegou uma música que estava em alta. Na época era um funk, mas a gente cortou a parte. A gente pegou só um trechinho do que a gente queria usar. E a gente vestiu um adolescente de Jesus e colocou ele num campo de futebol, driblando os zagueiros. E aí a música é assim, vai pegar assim, vai pegar nunca. E Jesus driblando todo mundo. Tipo assim, a gente colocou assim, os romanos achando que Jesus estava morto e Jesus estava vivão jogando bola. Sim. Cara, isso viralizou de uma forma... Caramba, não vi, Nossa, cara. viralizou, tipo assim, jogador de futebol, porque envolve futebol, compartilhou, comentava, sei lá, a gente teve quase milhões de visualizações. Nossa, centenas de cara. milhares de compartilhamentos, cara. E foi, tipo assim, animal. Não fui eu que pensei, tá? Então não vou pegar o crédito pra mim, mas foi o jovem que liderava a comunicação junto com os adolescentes. E, cara, foi animal. Mas foi uma forma criativa. Uhum. E muita gente julga, porque muita gente comentava, tipo, cara, que blasfêmia, não sei o que e tal. Mas a gente estava inovando e sendo criativo naquilo que a gente estava comunicando. Sim. E a nossa mensagem era, cara, Jesus está vivo. Tipo assim, tá todo mundo achando que Jesus tá Jesus morto, tá vivo, mas Jesus tá driblou de todo boa, mundo. vivendo aqui no meio da gente, entendeu? Pra sempre. Pra sempre. Então, deu muito Tentaram certo. barrar, mas não Legal. conseguiram. Tentaram pegar Jesus, mas não deu certo, cara. Jesus tá vivo. Até hoje tenta pegar Jesus, não dá certo. Então a gente procurava É. ser criativo naquilo que a gente fazia. Sim. E a gente era autêntico, a gente não copiava ninguém. Uhum. A gente era a gente. Sim. A Pô, gente tinha a bacana, nossa linguagem. cara. Eu tinha uma visão muito clara daquilo que eu acreditava como ministério. Então a gente dividia o ministério em duas partes. Parte da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para fora eu queria que fosse um ambiente onde qualquer pessoa fosse aceita. E qualquer pessoa que passasse na rua olhasse e falasse assim, cara, que demais, o que será que acontece ali? Uhum. Da parte de dentro, cara, era fogo, unção, palavra de Deus sendo pregada, liberdade para o Espírito Santo. E a gente começou a ver isso. A gente começou vendo adolescentes, casal de lésbica, adolescentes indo para a igreja, entregando a vida para Jesus, terminando o namoro, sendo batizada. Nossa, cara. Cara, porque a gente tinha uma visão muito clara, a gente quer todo mundo. E a gente usava isso de estratégia. Meu sonho era ter um loud com um DJ ao vivo assim, e todo mundo passando na rua, porque aconteceu. O que a gente fazia? A gente segurava, a gente tinha um horário para começar o culto, e a gente segurava a galera até o limite para começar o culto. Então a gente deixava meio que uma aglomeração mesmo. Porque adolescente, ele se move por isso. Cara, onde tem muita gente, chama a atenção de adolescente. Sim. E aí a gente fazia isso. Então, tipo assim, a gente deixava uma música alta,
JBL estralando lá, uma música legal, rolando. Crente, tá? Mas rolando. E aconteceu de adolescente passar na rua. Tipo, não na era... frente da igreja. Isso. É porque lá tinha um espaço diferente, né? Então, tipo, parecia literalmente uma lanchonete. Então tinha mesa de Entendi. sinuca e tal. E a gente deixava um monte de adolescente na porta ali dentro, bombando. Adolescente conversando e tudo mais. Passou um adolescente com a mãe e falou assim, cara, o que é isso? Decidiu entrar. Não era crente. Cara, virou voluntário, começou a servir. Ui, que legal. Ganhou os pais pra Jesus. Então, tipo assim, era uma estratégia. Sim. Lógico, a gente recebia um monte de gente, um monte de tipo. Mas aí na palavra, no discipulado, a gente alinhava. Porque a gente não negociava a princípio. Sim. Entendeu? Então, Porque gente, pecado é pecado. Pecado é pecado. Então, mas então a gente ideia. brincava. Cara, do lado de fora, da porta pra fora, a gente vamos parecer que não é crente. Só uma forma de dizer, tá, Sim, gente? entendi. Não entendi. Da porta pra dentro, cara, a gente não negocia. É adoração profunda. Não é música eletrônica pra ficar pulando, não. Cara, é adoração ali de 40 minutos pra adolescente. 40 minutos direto. E adolescente largado no chão. Tipo assim, chorando. E a gente não negociava essas coisas. E palavra sendo pregada, entendeu? Oração, cara, seja curado. Todo culto a gente fazia apelo. Todo culto. Não tinha um culto que a gente não fazia apelo. E não tinha um culto que não tinha alguém entregando a vida pra Jesus. Cara, Então a gente foi vendo, crescendo o ministério, mudando a vida de adolescentes, mas porque eu tinha uma visão muito clara e eu falei assim, cara, eu acho que essa a visão que Deus me deu para esse tempo e a gente vai ser fiel nisso e Deus vai trazer as pessoas certas. Às vezes as pessoas achavam a gente meio doido, porque às vezes eu pregava de bermuda, boné, pastor todo tatuado, e como que pode isso? Que pecado é esse? Mas, cara, eu era pastor de adolescentes, eu me comunicava com eles, eu tava junto com eles, acabava o culto, a gente descia pra jogar bola e, tipo assim, fazia piquenique, tava junto. E, lógico, tenho respeito, mas eu era brother dos caras, Sim. entendeu? Amigo, Eu ia né? ministrar, chamava os adolescentes pra ir comigo, cara, vamos comigo. Vamos lá dar uma volta comigo. Às vezes levava todo mundo pro McDonald's, vamos comer McDonald's, vamos lá. Vamos embora. Uhum. E vamos nessa, entende? Foi assim que... Que essas legal. coisas Então, Por pra, 2 anos, então Will. pra 2 você, anos. essa separação deve ter doído um pouco, né? Cara, doeu. Que Deus teve tá? outro propósito. Deus né? tinha outro propósito pra gente e a gente entendeu. E eu acho que tem uma música que fala, eu acho, não sei quem que canta, mas fala assim, Deus, que você não me dê nada que eu não possa de imediato abandonar. E eu sempre tive isso como mentalidade. Deus, eu não Sim. quero nada que, se o Senhor pedir, eu vá falar assim, Deus, por favor, tudo menos isso. Então, eu falei assim, Deus, foi muito bom que eu vivi, foi o Senhor que me deu, mas agora é a hora de partir. É lógico, fica o sentimento, porque você cria uma conexão, né? Sim, Várias foi vezes família, você né? encontra adolescentes, entendeu? E foi muito bom, mas eu falei assim, Deus, o Senhor tem outro propósito para mim agora, eu vou entregar aquilo que o Senhor me... Que na verdade não é meu, nós só somos mordomos. Isso. O ministério é dele, né? O maior erro é a gente falar assim, cara, esse ministério é meu. É do Senhor. A gente administra. Esse povo é meu. É do Senhor. É A do gente Senhor. só apacenta. Que Jesus fala para Pedro, se você me ama mesmo, apacenta as minhas ovelhas. Uhum. Eu só tava fazendo, Apacentando. só apacentando para Tá Deus. certo. Só... Mas aí você fez um liderado ali. né? Sim. Aí legal. teve toda a transição, tudo mais. O Sim. líder de adolescentes hoje já era líder, já liderava com a gente. Ah, Então tá em é boas assim, mãos. fez discípulo. É, Fez tá discípulo. indo. Tá lá, Tá deixa caminhando, lá. tá lá e tá indo super bem. A gente acompanha, a gente É isso vê. que nós temos que pensar, né? Teve um podcast que nós fez também, né? Com o Idalmo, né? E até eu comentei isso daí. Na hora que você entregar a liderança, tem que entregar assim, que essa pessoa faça coisas melhores do que você. Falar né? assim, não, que ele seja tão ruim que as pessoas falam assim, cara, o Will faz muita falta. Eu brincava assim, eu falei assim, gente, vocês precisam ser melhores do que eu. Quando eu sair, as pessoas não podem sentir a minha falta. Porque vocês são tão bons naquilo que vocês fazem que as pessoas nem lembram o que o Will fazia. Tem que pensar assim. Então eu acredito nisso. De a gente formar pessoas tão boas quanto a gente, que quando a gente sai, é lógico, fica o sentimento de saudade. Sim, por causa da amizade. Mas não para, porque existem pessoas mais capacitadas Uhum. e até mais talentosas que você. E aquilo que você fez serve como base para elas. E a partir disso elas melhoram. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo. Quando a gente saiu dos juniores,
Eu acho que a gente fez um grande trabalho nos juniores, a gente ouviu isso de muitos pais, a gente viu isso, o número de crescimento de pré-adolescentes, de pessoas falando sobre aquilo. A gente viu o favor de Deus mesmo, mas quando a gente saiu e o outro líder entrou, cara, eu vi como foi melhorado. Processos, coisas que eu não tinha conseguido implementar, essa pessoa chegou, implementou e ficou tão melhor. E só assim, cara, uau, glória a Deus, porque você melhorou aquilo que eu já fazia. E tudo bem. E tudo bem. O grande erro é a gente olhar o reino de Deus como competição. Eu preciso ser melhor do que o Billy, eu preciso ser melhor que o Fabinho. Não, cara. A gente tem habilidades diferentes. Sim. Tem coisa que eu vou conseguir fazer, mas tem coisa que o Billy vai conseguir aprimorar aquilo que eu já fiz. As pessoas Sim. tipo olham e falam assim, se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor. Faria melhor, diferente, mais bonito, né? Mas, tipo Sempre assim, não assim. entende que, não, mas tudo bem, você pode até fazer melhor, mas quem tá na frente é essa pessoa Essa agora. pessoa. Né? Você tem que entender que... E Deus, ele nunca dá uma visão sem antes você ter servido uma visão. Você nunca vai ter uma visão de Deus sendo que você nunca serviu a visão de alguém. Uhum. Então, é importante você entender e falar assim, cara, eu poderia fazer algo diferente, mas Deus deu a visão para ele e eu preciso servir essa visão. Só assim que eu vou receber alguma visão. Entende? Enquanto você não honra, você não tá abrindo um espaço para ser honrado. Sim. Né? Tem que honrar. Tem que honrar, senão não vai para frente. É isso. É isso aí. Ô Will, você tocou no assunto de futebol, né? A gente sabe que você foi um jogador caro. É mesmo? Foi jogador caro? Jogador. Cara, eu não Né? sei. Não mas era eu já mala dei- não, eu né? Não era tentei, mala eu tentei não, ser. E como que foi essa história aí? Tipo, você queria ser profissional, tinha um desejo, mas Deus interrompeu, Deus não queria. Como é que foi pra você isso? Cara, eu vivi a minha vida jogando bola. O meu pai investiu profundamente com tudo que ele tinha para eu poder ser jogador, porque era o sonho. Então eu joguei desde muito pequeno. Então quando eu tinha lá meus 9 anos, eu já disputava o Campeonato Mineiro, porque eu nasci em Campinas, mas eu cresci em Contagem, em Belo Horizonte. Sério? Sério. E eu até brinco que eu sou mais mineiro do que campineiro. Que lugar de Campinas que você nasceu? Maternidade. Ah, Brincadeira. Mesmo lugar que eu nasci, eu cara. também nasci na Que maternidade. coincidência. Coincidência. Cara, Na Eurozimbo Maia? Eurozimbo Maia? Na Eurozimbo Maia, né? Também. Cara, quando eu nasci, eu acho que meu pai morava próximo ao Vila União. Vila União não, desculpa. Parque Universitário ali, Shangri-La ali pra baixo ali, eu não sei. Xangai, isso. Parque Dom Pedro. Eu morei no eu Parque sei Dom que era Pedro. por ali. Você já morou em vários lugares Já, também. vários lugares. Era por ali quando eu nasci, tá? Eu não vou saber passar com exatidão, mas Aham. era nessa região aqui, Ouro Verde. Sim. Mas eu cresci em Contagem e eu comecei a jogar bola lá. Então eu comecei num time de prefeitura lá, mas tinha a escolinha e o time principal. O time principal que disputava o Campeonato Mineiro, já uns campeonatos legais. Certo. Então eu comecei lá, e aí lá eu comecei a destacar, né? Aí eu joguei já no América, já passei pelo Cruzeiro, Atlético. Aí depois eu vim para São Paulo, porque o meu pai ele trabalhava numa multinacional, aqui ele tinha sido transferido, então por isso que a gente foi para lá. Entendi. E aí quando ele perdeu o emprego lá, a gente morava sozinho lá. E aí eu tentei vir para São Paulo jogar num clube aqui. E aí eu vim pro Grêmio Barueri, na época, quando existia. E aí a gente acabou voltando para São Paulo. E aí depois eu joguei Rio Branco de Americana. E é profissional. Você foi profissional. Tudo base. Então. Ah, tá. Tudo base. Tudo base. Aí joguei no Rio Branco de Americana, joguei no Corinthians e fui para fora do país. O Rapaz, melhor tu- time você jogou, então. Aí eu fui para fora do país. Quando eu fui para fora do país, eu já tava com pré-contrato profissional, 18 para 19 anos, porque lá também é sub-21, então você tem um pouco mais de tempo para profissionalizar. Sim. E aí eu abandonei futebol na época. Você foi morar na Espanha. Você tava na fui pra lá. Espanha e você abandonou lá. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui disputar um campeonato lá, por um time de empresários aqui do Brasil, e acabou que gerou interesse em clube espanhol, e eu acabei ficando lá Uhum. por um tempo e tudo mais. E aí depois eu desisti de tudo, porque na época eu tava meio desviado, tava tipo assim, na minha primeira namorada,
E aí minha namorada não queria que eu jogasse bola profissionalmente. Oxi. Ô, louco! E aí eu larguei tudo e voltei pro Brasil, porque eu era apaixonado na época. Não A Raquel, acredito. a minha esposa hoje conhece a história. E aí depois eu descobri que não fiz o que era certo, entende? Entendi. E aí me arrependi, lógico, né? Mas aí depois eu comecei a trabalhar, porque eu falei assim, agora quer saber, eu não vou jogar mais bola. Você parece Se revoltou. você parece um pouco o Ronaldo Fenômeno quando ele era mais novo. Não, louco, você tá me chamando de feio. Tá me Não tirando. parece, Porra, parece. Cara, não, eu tô olhando Não, aqui numa- no retorno aqui, assim, cara, que homem bonito. Parece, Aí o cara me cara. falou que parecia o Ronaldo. Tá de sacanagem comigo. Porra, Billy. Não, Tirou lembra, agora, hein? Billy, Ô, você Will, lembra, tirou né? Produção, Não, você agora, corta hein? essa parte aqui, viu? Porque isso aqui não vai pro ar, Cara, não. esses momentos... Você lembra, É o não, que mais você lembra, você visualiza. lembra. E aí, aí eu comecei a trabalhar, falei assim, cara, vou parar de jogar futebol. Aí eu conheci a minha esposa e tudo mais. E aí apareceu a oportunidade para ir para assinar com um clube de segunda divisão de Portugal. E aí eu olhei para ela e falei assim, e aí, a gente tava noivo, falei assim, vamos casar então pra gente ir junto. E aí na época não deu certo, a Receita Federal deu um monte de BO lá e a gente não conseguiu tirar cidadania, visto, ela não conseguiu nem fazer passaporte, aí a gente deu tudo errado. E aí eu entendi, Deus, ok. Mas era o desejo profundo do seu Cara, coração. profundo meu coração era ser jogador de futebol. É. Cara, eu vivi minha vida pra isso. Entendeu? Aí não conseguiu tirar os documentos. Não consegui tirar os documentos que eu precisava tirar e tudo mais. E aí a gente entendeu que não era pra ser. Não ia. E aí depois disso, até então, eu já era engajado na igreja, mas não tanto. Uhum. E eu não exercia nada de ministério, de Ok. liderança. Mas a partir desse momento que eu entendi, foi assim, Deus, ok, não é isso que o Senhor quer pra mim, e tudo bem, eu vou engajar na igreja. E eu comecei a servir na igreja. E dali, eu comecei a liderar, comecei a entender que aquilo que Deus tinha pra minha vida, pastorear. Buscar de Deus. E eu entendi que o futebol era uma bagagem que eu tinha vivido para ministrar tudo aquilo que eu precisava ministrar para jovens, adolescentes e crianças. Que legal, Porque muita cara. experiência que eu tive como vida foi como jogador. Entendi. Aham. Entendeu? E Will, você falou aí que foi desviado um tempo, né? E como que foi essa... Esse desvio? Não, eu quero dizer assim o pós, né? Quando você teve um encontro verdadeiro com Jesus e uma experiência que te impactou e falou, não, agora... Tá. Eu sou de Jesus. Você Eu sou falou. de Jesus. Eu já tinha visto muitas coisas, mas eu tinha visto muitas coisas que meus pais contavam. Eu tinha escutado muitas coisas que meu pai contava, né? Meu pai era crente, me levava para a igreja desde pequenininho, quem me criou, que meus pais são separados. E eu tinha escutado muito sobre Jesus através do meu pai. Meu pai, ele também não era crente, mas quando eu nasci ele já tinha se convertido. E meu pai foi uma pessoa sempre muito sábia. Sim. E conhecia muito da palavra de Deus, sempre esteve na igreja com ministério infantil. E aí eu escutava aquilo que ele vivia. Entendi. Mas aí eu cheguei a ter algumas experiências, viver algumas coisas, mas eu não me agarrei firmemente. Entendi. Então, tipo assim, eu não tinha tido um encontro verdadeiro ainda com o Senhor. Então, por isso que a gente não pode buscar experiências. Porque experiências, como eu falei lá no começo, a gente esquece. Sim. E então a gente não pode viver de experiência. Por isso que a gente oscila muito. Tá? Eu É. quero viver de experiência, de sobrenatural. Sentimento a sentimento. Sentimento. E aí foi quando eu larguei tudo. Eu tive uma experiência muito específica com o Senhor. E que eu falei assim, cara, tipo, o Senhor me pegou de jeito. Aí eu não consegui mais. E aqui, na verdade, mesmo quando eu dei uma desviada, eu não conseguia pecar direito. Já tinha o Ficava com temor. medo Já. de pecar. Eu já tinha medo de pecar, entendeu? Porque eu já Esse conhecia. pecado aqui tá errado. Cara, tá errado, mas você não conseguia pecar direito. Essa que é a verdade. Você vivia com o freio de mão puxado. Sempre com o freio de mão puxado. Porque você fala assim, você já conhece, já não tem Não como. Você não foi aquela pessoa... tô na- Vou O que chutar foi pra revelado, cima, o que olhar foi revelado mesmo. não pode ser desrevelado. Já, não. já tô aqui mesmo e... Eu vivi bastante Bora. coisa, mas sempre com cautela, entende? Sim. Mas aí quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, ele
eu nunca mais consegui voltar atrás. Porque foi uma parada muito, muito íntima e que eu falei assim, cara, uau. O Senhor, top, Ele me cara. encontrou aqui de fato, porque a gente não encontra o Senhor. É Ele que nos encontra. A Uhum. gente não aceita Jesus. A gente que entrega a vida. É. Eu entrego a vida a Jesus. Eu não aceitei Ele. Ele que me aceitou. Ele que nos aceita. Ele Eles que nos não aceita. aceita tudo. Entende? Como E aí eu diz o falei pastor assim, Rafael. meu, vambora, Deus. O que o Senhor tem pra mim? Uhum. Agora eu quero viver o que o Senhor tem pra mim. E aí foi quando a gente começou a ver as coisas que o Senhor tinha pra gente. Eu também fiz uma oração muito arriscada nesse tempo. Porque quando eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, eu tava com 19 anos. 19 anos. Estou com 28. Já são 11 anos. Sim. Eu tive um encontro, e aí, mas mesmo assim, eu comecei a caminhar na fé. Sim. Mas quando eu casei com 22. E com 22 anos eu fiz uma oração muito arriscada, que foi assim, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho. Eu desisto de tentar conduzir a minha vida. Eu acho que eu sei o que é melhor pra mim, eu acho que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei. Eu entrego, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E muitas vezes não é fácil, porque o Senhor vai fazer aquilo que você não quer, É. entende? Machuca a gente, né? E, Mas assim. e é um processo que você precisa passar, entende? E aconteceu, eu tive um encontro mais profundo ainda com o Senhor, eu comecei a descobrir coisas mais profundas, e depois daquilo lá mudou de fato a minha vida. Aquilo lá começou a me despertar o desejo de reino de Deus de fato, viver sobrenatural, conhecer mais, estudar a palavra, me aprofundar nisso, e aí as coisas começaram a acontecer mesmo. Porque até então eu conhecia Deus, tinha tido uma experiência, mas eu estava caminhando ali. Mas depois dessa oração, a minha vida foi transformada, e aí eu comecei a viver de fato a dependência de Deus, e aí as coisas aconteceram e foi aonde está hoje. Glória a Deus. Você Cara, que da conheceu hora. o Thiago no futebol? Foi? Cara, olha que engraçada, história engraçada, né? O Thiago, ele é empresário de jogador. Sim. Sim, você Isso, sabe, é. né? Quando eu tinha voltado, eu tinha parado de jogar, eu já estava na minha antiga igreja, na Família da Fé. E aí, beleza. E aí, quando o Thiago ele estava indo para a igreja, o pastor José sabia que eu jogava bola. E aí ele conectou eu e o Thiago. Ele falou assim, cara, eu tenho um menino que já jogou aqui em tal clube, ele tá um tempo sem jogar. Você não quer bater um papo e tal? E aí o Thiago, antes de ser pastor de jovens na Família da Fé, a gente conversou por telefone para falar sobre futebol. E aí, tipo assim, eu tava um bom tempo parado já aí, né? E aí ele começou, olha, ele tá indo pra Portugal e tal. E aí a gente conversou com o Thiago, mas acabou que não deu nada. Logo depois o Thiago virou pastor de jovens. Olha que interessante. Nossa, cara, olha Foi só. quando as coisas deram errado, aí passou um tempinho, o Thiago virou. E aí eu comecei a liderar com o Thiago. Da hora. Com o Thiago. Trabalhar junto com ele, Oi, viraram e você amigos. cantando falando história engraçada, né? E essa história? É mesmo, cara. A gente ficou sabendo que Mandaram um áudio pra nós, é cumprido. as pessoas combinaram uma festa surpresa de aniversário pra você e você não foi, não rapaz. foi, e todo mundo Rapaz esperando do com o céu. bolo. Como assim? Sabe por que não foi, Billy? Ah. Porque tava com a amada. Diz quem que botou isso aí? diz que ele tava querendo Pegou- impressionar ela. Impressionar, pegou a amada, né? A varoa, Isso. foi pro shopping? Não, foi Não, pra por algum terminal. lugar. Foi pra algum lugar. E o povo lá esperando. Esperando, cadê o Will? Contando Cadê o Will? parabéns. Cadê o Will? Comeram o bolo, tomaram refrigerante, assaram a picanha. Cara, quem contou sem o isso Will. aí, velho? Ai, meu Mandaram Deus aí, do mandaram aí céu, um cara. áudio aí Não acredito falando. que você fez isso. Cara, o que aconteceu? Deixa eu contar essa Ô, história. velho. Ela é comédia. Cara, eu tava sendo intencional naquilo que eu queria. Eu tava conhecendo a Raquel, Ah, e aí a gente trabalhava no shopping. E a história é muito engraçada de como eu fui parar no shopping. Mas aí, a gente trabalhava no shopping, a gente começou a se conhecer e tudo mais. E aí, no dia do meu aniversário, o pessoal da minha loja, eles fizeram uma surpresa pra mim. E a Raquel sabia que o meu aniversário estava combinando, e ela dobrou o horário de serviço dela, porque ela trabalhava de manhã, e ela saía na loja que ela trabalhava, o horário que estava chegando. E as lojas eram uma em frente à outra. Então a gente se via. E aí, nesse dia, ela falou assim, pô, meu aniversário e tal, ela dobrou, ela entrou de manhã e saiu à noite.
E aí cantaram parabéns e tal, né? Cortaram o bolo, eu peguei o bolo, o que eu fiz? Não sou bobo, saí da minha loja, fui no meio do shopping onde ela tava e dei o primeiro pedaço pra ela. Olha. Intencional? Claro. Aí, beleza. Só que até então, eu tava voltando pra Jesus. Tava lá caminhando. Aí a gente começou a se conhecer, tava se conhecendo e a gente tinha falado, cara, eu quero uma pessoa que seja crente de verdade. E eu vi no Instagram dela que ela era cristã. Já começou a Não pesquisar. tinha. Assembleiana. Só tinha, tipo assim, Assembleia. cristã e não tinha falando que era signo de nada. Eu falei assim, meu, é crente de verdade. Mas, assim, Aí, porque as pessoas colocam assim, cristã sargitária, ascendente e não sei o quê. Não, dela só tava cristã, só e fotógrafo. Eu falei assim, não, é isso. Tá, não tô no caminho certo. E aí ela dobrou. E aí, beleza, eu falei assim, não, vambora então, a gente ia embora de ônibus, eu não dirigia nem nada, né? E a gente foi pegar ônibus junto. Só que aí, pra ir embora, o caminho dela, tipo assim, era o mesmo que o meu. Só que era o mesmo ônibus, só que eu descia antes e ela descia no terminal Ouro Verde pra depois pegar um outro ônibus pra casa dela. E eu já tinha passado o ponto de casa faz tempo. Uhum. E aí, eu não sabia que iam fazer surpresa pra mim. Beleza. Entramos no ônibus. Primeiro que eu tentei, ela tentou puxar um beijo meu. Ela. Quarta-feira ela vai Ela vai explicar falar a sobre- versão dela, né? E aí, eu falei assim, quer saber? Hoje é meu aniversário. Eu vou tentar descolar alguma coisa aqui. Uhum. Ela falou assim, onde você mora? Eu falei assim, não, eu tenho que ir para o Verde também. Uhum. E a gente foi pro terminal. E aí eu falei assim, sou um cavalheiro, vou esperar o ônibus dela chegar. E a gente foi se conhecendo, aí acabou que no dia a gente ficou. Ficar é pecado, tá, gente? Não pra fiquem. você, não fiquem, Cara, você tá? explicou, Tô dando velho. aqui, ó, um recado pra você. Namorem se casem. Namorem, mas não fiquem. E aí, vocês... Ô, cara, a gente cara, ficou. não acredito. Coisa E aí, feia. beleza, tipo assim, e aí meu celular, ligando, eu com a Raquel aqui, eu desligando o celular, velho. Eu falei assim, ninguém vai atrapalhar esse momento. É a hora que eu vou brilhar agora. Uhum. Ela pegou o ônibus, beleza, aconteceu, ela pegou o ônibus dela, foi embora, eu peguei o meu e voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, tava todo mundo me esperando. Bravo. Assim, bravo, porque todo mundo tinha, comprado bolo, um monte de coisa. Chegou, tava tudo Não, comendo ou tava esperando? Eles tava mais ou menos comido. Os salgadinhos, o bolo tava inteiro. O bolo tava inteiro. Tava inteiro. aí. Mas eu cheguei, tipo assim, eu saía do shopping 10 horas. Então imagina a hora que eu cheguei em casa. Não. Chegou no último ônibus. Eu cheguei... E o povo tava lá ainda? Tava lá, velho. Eu cheguei, sei lá, era quase meia-noite já. E todo mundo bravo comigo, porque eu falei, onde você tava? Eu falei assim, então, gente, eu não sabia que tinha pra surpresa, né? Eu tava investindo ali na minha amada. É. Mas acabou que no final deu certo. Ninguém a gente mandou certo, fazer festa investiu. surpresa, né? Ninguém É, mandou. bicho. Se vocês tivessem avisado, É. pô, não tinha acontecido isso. Puxa vida. Mas essa Ô, foi essa ô, história. amigo do Will aí, ó. Avisa, poxa. Cara, mas todo mundo tava muito bravo comigo. Caramba, Porque ficaram cara. esperando, tipo assim, horas. E eu não atendia telefone. Se desligava. Todo mundo ficava preocupado e bravo. Preocupado. Falei, será que aconteceu alguma coisa com ele? E eu tava lá, só com aquela lá no terminal Ouro Verde, esperando o ônibus dela. Porque, Olha. tipo assim, eu tava investindo. Tava sendo intencional. Certo. É isso aí. Hoje Espertinho. tá casado, E hoje tem tô dois filhos. casado. Você viu como valeu a pena? Conquistou. Viu? Aconteceram vários outros aniversários. Mas Aí, ó. Pronto. tem que ser sábio nas decisões. Deu É. certo. Desde Graças o a Deus. desde o primeiro momento que você conheceu ela, você já sabia que era ela. Então, como que Ou aconteceu? você fez uma amizade primeiro. Eu achava... Eu sempre tive um relacionamento, eu e a Raquel, com Deus muito engraçado. Por quê? Quando eu era solteiro, eu já orava pela pessoa que eu namoraria, casaria. E eu era muito específico como eu queria a pessoa que eu queria casar. Na época, e isso vai revelar... Eu já falei que eu tenho 28 anos, né? Uhum. Tava em alta californiana. Cara, eu achava lindo mulher com californiana. Californiana era, tipo assim, luzes mais pra parte de baixo do cabelo. E eu achava, sei. tipo assim, muito style. E eu falei assim, Deus, eu quero uma mulher com Tá velho mesmo, hein? californiana. Você tá velho mesmo. Californiana. E eu quero uma mulher que tenha senso de humor, seja uma pessoa sem frescura. E eu dava as descrições de como eu queria uma mulher. Quando eu vi a Kel pela primeira vez, eu ouvi ela num ônibus. E eu falei assim, uau, que menina linda. Só que ela não me deu moral. E aí depois eu fui trabalhar na loja da frente dela, que ela trabalhava. Uhum. Mas aí quando a gente começou a se conhecer, a gente primeiro começou uma amizade. E aí depois a gente começou a se relacionar. A gente ficou uma vez.
E aí como nós dois éramos filhos de crentes, a gente sabia, a gente precisa começar a namorar logo. Uhum. A gente precisa oficializar. E eu falei assim, vamos conversar com seus pais. Falei com os meus pais, falei sobre a Raquel, mostrei foto e tudo mais. Falei assim, a gente precisa oficializar. E aí, só que eu tinha uma folga no domingo, no mês. E a gente combinou para fazer para assinar a folga, eu ia até a casa dela para poder fazer o pedido. Só que eu não consegui esperar. Semana seguinte, eu saí do serviço no domingo, era até às 8. Peguei o ônibus, eu já sabia onde que ela morava. Uhum. O ônibus que era, sabia onde que era a igreja dela, porque eu já tinha pedido pra... Eu me convidei para ir na igreja dela, conhecer. Eu já sabia, de repente eu apareci lá, sem avisar. Falei assim, eu vim conversar com seus pais. E aí, depois disso, a gente começou a namorar. Oficializou, mas a gente começou a orar por confirmação. E aí, na Assembleia, tem um evento de jovens que chama Enjadec, que reúne todos os jovens da região. E, cara, é animal, uns corais gigantescos. Eu já vi, já. E aí a gente foi nesse Enjadec, a gente já tava mais ou menos junto ali e tal, e a gente orando por confirmação. E até que um dos pastores, nem sei o nome do cara, nem conheço, do púlpito, e não foi uma coisa direta pra gente, ele falou assim, olha, tinha a ver com a mensagem dele. Ele falou assim, olha pra pessoa que tá do seu lado e fala assim, Deus me colocou ao seu lado pra quando você cair eu te levantar, e Deus te colocou ao meu lado pra quando eu cair você me levantar. E a gente entendeu isso como confirmação. Só que aí a gente começou a orar por uma confirmação mais específica. E aí, e eu acho que quem falou sobre isso, não sei se foi o Diego, a gente estava numa célula na casa dele, não sei nem se ele vai lembrar disso. E aí a galera tava lá, uma galera jogando, outras conversando, e uma galera adorando lá, no violãozinho. Um cara que eu não conhecia chegou na gente, a gente tava de mão dada assim e tal. Acho que foi a primeira vez que ela foi comigo. E aí ele chegou e falou assim, olha, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Aí eu, o quê? Aí ele falou assim, olha, Deus ele colocou você do lado dela para quando ela cair, você levantar. E Deus colocou ela do seu lado para quando você cair, ela te levantar. Cara, a mesma mensagem, a mesma palavra, muito certeiro. Aí a gente entendeu, tipo, cara, é de Deus isso daqui. Tem jeito. E a gente tá junto até hoje. Graças a Deus. Até hoje, cara, já são 10 anos juntos... 10 anos juntos, Olha. 10 anos juntos, 6 de casado. Amém. E 2 filhos. Cara, que Legal, da hora. que história linda. E às vezes a gente passava lá a gente trabalhava no Campinas Shopping, né? A gente passava um tempinho atrás, muita gente que trabalhava lá via a gente e falava assim, meu, vocês ficaram juntos mesmo, porque a gente era moleque. Uhum. Entendeu? A gente era jovem, a gente casou, eu tinha 22, ela tinha 20. E as pessoas falam, vocês estão juntos, vocês ficaram juntos. E até hoje a gente tá junto aí, firme e forte, graças a Deus. Glória a Deus. Vivendo os Da hora, desafios. meu. E tá aí com essa família linda, Graças a na Deus. presença de Deus, Amém. que é o mais importante, né não, Billy? Estamos caminhando pro fim, Fabinho? Estamos caminhando pelo fim, galera, infelizmente. O papo tá tão bom que já deve ter passado. Já passou um pouquinho. Mas não dá nada não, mas foi bom, Will. Cara, já é essas horas já? Já essas horas. Passou rápido. Começa a falar de Jesus. Começa aqui, empolga, senão né? se deixar, né, vai tudo, vai embora. né? Ô Will, aproveitando, manda uma mensagem pro pessoal de casa, que Isso. tiver no seu coração, tempo que você Olhando quiser, para aquela câmera olhando pra 2 câmera ali. 2. Ali, é agora Isso. que eu vou brilhar? É agora. Agora, Fechar com Cara, chave eu de vou ouro. pegar um gancho então, Billy. Você comentou sobre Moisés ali e a vara que vira serpente. Uma coisa que eu tenho pensado há um bom tempo, já o Senhor tem falado comigo, é sobre o que está nas suas mãos. Então, Moisés, quando ele vai libertar o povo, Deus o chama e ele fala assim, tipo, Deus, quem eu sou? Sim. E aí Deus pergunta assim, Moisés, o que você tem nas suas mãos? E ele fala assim, eu tenho um bordão, um cajado, acho que é Êxodo. Como eu falei pra você, eu não sei referências bíblicas, sou muito ruim como referência. Dois. Eu sei que tá em Êxodo. E ele fala assim, o que tem nas suas mãos? Eu tenho um cajado. Aí ele fala assim, joga no chão. E aí vira uma serpente. Aí ele fala assim, pega. E vira um cajado, novamente. E aí o que Deus tem falado comigo sobre isso o que nós temos em nossas mãos? Parece simples, um cajado. E é algo plenamente natural. Mas a partir do momento que a gente coloca à disposição do Senhor, aquilo se torna algo sobrenatural. Então, a única coisa que o Senhor está perguntando para a gente é o que vocês têm nas mãos. E é a partir disso que Ele começa a fazer o sobrenatural. Então, não importa o que você esteja, em que momento que você esteja, a pergunta do Senhor é o que você tem na mão, e Ele pede isso. E a partir disso, Ele transforma o natural em sobrenatural. glória Amém. a Deus, amém. Glória a Deus.
Bela É, mensagem, cara. e outra coisa, indica o livro aí pro pessoal. Cara, um livro, É um livro que marcou você aí. Porque tarda o avivamento. Nossa, eu tenho vontade de ler esse livro. Porque E tarda o pleno o pleno avivamento. avivamento. Ah, E que também aqueles do... Cara, como chama? Tem um box que todo mundo fala. O Evangelho Maltrapilho. Não é Evangelho Maltrapilho, cara, como que chama? C.S. Lewis, Ixi, tem tantos. tem tantos, mas alguém só, produção, vocês sabem aí, produção, sopra aqui no meu ouvido. Livro do C.S. Lewis. Eu não tô ouvindo. C.S. Lewis? É, alguma C.S. coisa? Lewis é o nome do autor. Do Não, do autor, autor. né? Tem Agora, um monte de livro, É. cara, famoso. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é um deles. Nossa, o pessoal faz teatro. Desse- Todos na esses igreja, livros né? são muito bons. Cara, eu tenho muitos livros, já li muitos livros bons. Que legal. Bons que mudaram muito a minha perspectiva. Mas tem um livro que eu não vou lembrar o nome agora, de verdade, mas ele foi tão impactante porque que ele fala sobre a questão de nós ocuparmos as esferas. E uma da parte do livro fala assim... Cara, fala sobre a respeito, tipo assim, da gente pregar tanto na África e por que a gente prega tanto e nada acontece. Nada muda na África. Uhum. Cara, mas Interessante. eu preciso lembrar agora o nome desse livro, cara. eu tô me preparando pra ir pra África, então... Não, é muito Vou ter que ler interessante. esse Você vai, Fabinho? Cara, tá no coração aí daqui uns anos. Então vamos você ver. vai. E é uma leitura muito gostosa de se ler. E é uma leitura confrontadora, que faz você pensar por que o número de igrejas no Brasil ele tem crescido, no mundo, tem crescido cada vez mais, mas a gente não tem impactado Não tá o mundo, causando não tá efeito. causando efeito. Então ele fala sobre isso. E tipo assim, você fala assim, meu, cara, que verdade isso daí. Mas eu não vou lembrar o nome do livro agora. Agora me deu um branco, mas é muito bom esse livro e depois eu posso mandar para vocês. Tá, fechou. É isso aí. É isso aí. Will, muito obrigado. Muito obrigado, Raquel, que você deixou ele vir. Liberou? Liberou aí, assinou o alvará. O alvará, né? Assinou Alvará de aí. soltura. A vara de soltura. Mas, Will, nossa, cara, que top. Que legal, cara. Que história de vida bacana. Que né, desenrolou também aqui, né, Billy? Né, tá foi- ficando bom, né, cara? Tamo indo, né? Tamo indo, Fluiu, gatinhando. foi gostoso. Fluiu. É porque às vezes nós dá umas tremidinhas assim, eu e o Billy, assim, mas aí Deus deixa usar. Muito obrigado, pessoal. Quero agradecer aos nossos apoiadores, né? Que tenha nos ajudado. Quero agradecer toda a produção, a vocês que tenha compartilhado esse vídeo, os outros vídeos, que tenha dado like, Amém. seguido a gente, Segue seguido nós. nós nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook, TikTok. TikTok. Tá tendo E também. você que mandou também aquele Pix também, né, Billy? É. É isso aí? É isso Fechou? aí, Fabinho. Fechou. Beijo, galera. Valeu. Até mais, hein? Até a próxima, pessoal. Valeu, Falou. galera. Valeu, Will. Deus Tchau, tchau. abençoe, Valeu, meu querido. Will. Obrigado, gente. Muito Obrigado obrigado. você. É nóis. É nóis.